Bom, aí, Thales, você avisa lá no grupo para todo mundo que vai ser até domingo 23h59, beleza? Boa. Segundo recado que eu ia falar, segunda-feira, a Thales já falou aqui, né? Mas segunda-feira a gente vai ter a reunião ali para falar com vocês sobre a condição especial. Essa reunião, a princípio, ela vai ser segunda-feira às 20 horas. Vai ter esse horário único. A gente já vai enviar o link para vocês conseguirem comparecer. Eu vou colocar aqui no chat também. Deixa eu colocar aqui. Só um momento. Link para a reunião da segunda às 20 horas. Então, a princípio, vai ser nesse horário aqui. As pessoas que a gente conversou falaram que esse seria o melhor horário. Então, vai ser nesse horário aqui para vocês, tá? Então, até domingo, 23h59, enviar a apostila completa para receber o bônus. Segunda-feira, 20 horas, vai ter ali a reunião para a gente revelar a condição especial. E aí, no dia de hoje, no encontro de hoje, a gente vai falar de metas e ações, tá? A gente vai trabalhar aqui com duas metas, e aí só para vocês terem ideia, tá? Lá no Mais Sucesso, a gente trabalha com, no máximo, 3 metas. Ali fica em uma meta, 2 metas, no máximo 3. Por quê? O objetivo é que vocês atinjam essas metas em 3 meses. Nath, por que 3 meses? Porque em um mês vocês vão fazer ali, vocês vão começar a fazer as ações, mas vocês não vão conseguir enxergar o resultado ali no fluxo de caixa. Então, no período de 3 meses, vocês vão conseguir enxergar o resultado das ações no fluxo de caixa. Então, vamos sempre trabalhar com metas para 3 meses. E aí, as ações são até 3 ações ali por meta. Então, vamos supor que eu tenho uma meta de receita. Minha meta de receita estava ali num valor inicial de tanto e eu quero chegar nesse valor final de receita aqui. Vou traçar 3 ações para eu atingir essa meta. Nath, podem ter mais ações? Podem ter mais ações. Mas a gente sempre vai trabalhar aqui com o mínimo possível. Por quê? Vocês têm uma rotina corrida, muitos estão no operacional da empresa. Então, vamos trabalhar aqui com essas ações de até 3 e até 2 metas, uma de receita e uma com o indicador mais lucro de vocês. Como que isso funciona na prática dentro do IAMPA, tá? Eu vou entrar aqui no meu IAMPA. Deixa eu ver se esse aqui é o meu. Tá certinho? Tá certinho. Então, vou entrar aqui no meu IAMPA e mostrar como é que a gente faria essa definição de metas. Então, lá na minha análise, eu vi que o indicador foco são as saídas não operacionais e que o indicador mais lucro são os custos variáveis. Eu não consigo trabalhar com saída não operacional, por exemplo, porque essa saída não operacional, ela é um pagamento de empréstimo, ou no caso ali do Márcio Passos, é um pagamento ali para o meu ex-sócio para eu comprar a parte dele da empresa. Não consigo mexer em saída não operacional. Ok, então eu vou trabalhar com o meu indicador mais lucro e a receita. Como é que eu defino essa meta? Quanto é que eu sei que eu tenho que diminuir no meu custo variável? Primeiro, a gente já tem um parâmetro, que é o meu percentual de lucro, ele tem que ser acima de 10% para o meu ramo. Então, eu já tenho uma referência ali. E aí, hoje eu vou apresentar para vocês uma nova ferramenta que é o turbinador de lucros. Aqui no turbinador, a gente vai conseguir fazer algumas projeções. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como funciona. Se eu aumentar 1% da minha receita, o meu lucro ele vai aumentar em 4,5%. Se eu diminuir 1% do meu custo variável, a diferença no meu lucro ele vai aumentar 6,6%. E se eu diminuir 1% ali da minha despesa fixa, a diferença no meu lucro vai ser de 3,3%. Por isso que uma das metas aqui vai ser custo variável e a outra meta aqui vai ser a receita, tá? Quanto eu sei que eu tenho que diminuir no meu custo variável? Vou deixar aqui a despesa fixa no 0 a 0, não vou mexer a despesa fixa, e vou deixar aqui a receita no 0 a 0. Se eu diminuo 1% aqui do meu custo variável, o meu lucro operacional ele já vai aqui para 9,6%,
Lembrando que ele estava aqui em 9%. Se eu diminuo aqui 2% do meu custo variável, o meu lucro operacional ele já vai aqui para 10,2%. Então, eu já cheguei ali no meu lucro ideal para o ramo, né? No caso aqui é o ramo de salão de beleza. Vamos trabalhar com um valor fechado, né? Eu vou diminuir aqui 5% do meu custo variável. Ai, Nath, isso daqui é muita coisa, 5%. Você consegue ver aqui quanto de fato é 5%, tá? Então, você vai sair de um custo variável de 102.503,70, que significa ali 50,5% da sua receita, e você vai para um custo variável de 97 mil. Ou seja, você vai diminuir ali aproximadamente 5 mil reais de custo variável. Quando a gente fala disso por mês, não é muita coisa. E aí você vai pensar nas ações que você vai fazer. Ok, mas eu não quero só diminuir o custo variável. Além de aumentar o meu lucro, eu quero aumentar o suficiente para quê? O meu resultado líquido, ele fique ali acima dos 8%. Então, qual é esse cálculo que a gente tem que fazer? O lucro operacional ele tem que ficar em 12% para sair 4% ali de saída no operacional e o meu resultado líquido ficar em 8%. Por quê? 12 menos 4 vai dar 8%. Aqui eu já cheguei em 12%, mas eu quero garantir que eu vou chegar mesmo ali num resultado líquido positivo. O que é que eu vou fazer? Vou trabalhar com a receita. Não consigo diminuir mais ali de custo variável, vou trabalhar com a receita. Mas eu ainda vou diminuir 5% de custo variável, tá? Então, se eu aumentar aqui a minha receita para 175 mil, vai ser a minha meta de receita, o meu custo variável ele aumentou um pouquinho, porque quando eu aumento a receita, o custo variável aumenta, mas eu consegui ali ficar em 12,6%. Eu vou ter certeza que o meu resultado líquido ele vai ficar ali acima dos 8%. Perfeito, já tenho a minha meta aqui, tanto de receita como de custo variável. O que é que eu vou fazer? Preencher aqui na apostila, tá? Então, deixa eu diminuir aqui para eu conseguir enxergar os dois. Espera aí que eu estou fazendo uma manobra aqui para eu conseguir enxergar os dois. Então, vamos lá. Receita. O valor inicial da receita era de 172.274. O percentual de aumento que eu vou fazer ali na minha receita é de 2%. Estou sendo aqui conservadora. Vou trabalhar com 2%. E aqui o valor final que eu quero chegar é em 175.800. Eu vou até colocar aqui 800 para arredondar. Ok, fiz minha meta aqui de receita, já já eu volto para as ações. E a minha meta aqui de custo variável, ele estava começando ali com 102, 102.503. Eu quero diminuir 5% de custo variável e ele vai cair para 99.326,09. Vou colocar aqui só o 326. Percebam que é totalmente possível eu diminuir isso daqui. Vou diminuir de 102 para 99 mil e vou aumentar aqui a minha receita de 172 para 175. Tenho a minha meta aqui, desses dois indicadores, receita e custo variável. O que é que eu tenho que pensar agora? Nas minhas ações. Então, que ações eu vou fazer aqui na minha empresa para que eu consiga aumentar essa receita e diminuir o custo variável? Essas ações elas podem ser inúmeras. Aqui dentro do Turbinador, a gente já tem algumas dicas de ações. Então, a gente tem aqui dica de ação para aumentar a receita, dica de ação para diminuir o custo variável. Então, já tem aqui algumas opções que vocês podem ver e ver se conseguem aplicar na empresa de vocês, tá? Então, receita, por exemplo. Como é que eu aumento a receita em um salão de beleza? Ah, uma ação que eu posso fazer aqui é trabalhar com comemorações. Então, datas ali de feriados ou momentos do calendário comercial mesmo. Então, por exemplo, um calendário comercial. Essa vai ser a minha ação. Como assim calendário comercial, Nath?
Ah, vai ter um festão, um festival aqui na minha cidade. Vou fazer ali, dentro do Instagram, dentro de grupos de WhatsApp, uma propaganda ali, alguns combos para esse período. Já falei aqui 3 ações, né? Então, trabalhar com datas ali do calendário festivo, trabalhar com grupos de WhatsApp, melhorar o Instagram e também trabalhar com combos. Então, vocês podem fazer essa ação ali, que na verdade são 3 ações, para trabalhar a receita. Sempre é importante colocar aqui um responsável. Ah, Nath, mas são várias pessoas na empresa que vão me ajudar nessa ação aqui. Ou é só eu que vou fazer essa ação aqui. Mas é importante ter um responsável, uma pessoa que vai trabalhar ali com aquela ação e ela vai ser cobrada dessa ação. Então, é importante colocar aqui a pessoa que vai fazer. Aí vocês vão colocar aqui a categoria. Ah, dentro da receita, qual é a categoria que vai ser afetada por essa ação aqui? Será que eu vou fazer uma ação para vender ali em dinheiro? Então, quem pagar em dinheiro, quem pagar em Pix, eu vou fazer ali um desconto, por exemplo? Então, pode ser. Ah, não, Nath, é receita. O que entrar de receita, tá bom. Então, tudo bem, a categoria aqui vai ser receita. E aí, vocês vão colocar uma data final aqui para vocês trabalharem com essa ação. No fim dessa data final aqui, vocês vão medir ali, essa ação, ela trouxe realmente o resultado esperado ou não trouxe o resultado esperado? Será que eu tenho que modificar alguma coisa nessa ação? Ou, na verdade, eu vou absorver essa ação aqui, ela vai se tornar um processo da minha empresa? Então, é importante colocar a data. Lá dentro de custo variável, a gente já deu até uma dica ontem de ação que é trabalhar ali com o estoque mínimo, por exemplo, e rever a precificação para trabalhar com os produtos que têm uma maior margem. Então, são 2 ações aqui dentro de custo variável. Dessa forma que a gente faz ali a meta e as ações, tá? Dito isso, mostrei aqui como é que faz. É simples, é tranquilo. Se vocês tiverem dúvidas aqui, como é que funciona o turbinador, vocês podem ficar aqui ou até perguntar no chat que eu mostro novamente. Eu vou mostrar novamente no caso do Márcio e do Paulo, tá? Mas, falando de ações, né? Eu falei para vocês que eu ia trazer alguns cases que a gente já teve, e aí, se a Ana lembrar de mais algum case, se o Brunão lembrar de mais algum case, vocês podem falar. Eu separei aqui alguns cases para vocês se inspirarem na questão das ações e vocês verem que, de fato, dá resultado, que, de fato, é possível a gente alcançar isso daí. Então, na época que eu estava à frente ali do Mais Sucesso, eu tinha uma cliente, que hoje ela é cliente da Ana, que é a Vicky, a Victoria. Ela tem um ateliê ali que ela produz cortinas. Hoje ela não produz só cortinas, ela produz ali capas de almofada, etc. E aí, qual era a questão da Vicky, tá? A Vicky, ela sentia que ela vendia, vendia, vendia e ela não tinha dinheiro no caixa. Então, quando chegava ali a primeira semana do mês, ela ficava desesperada, era assim que ela se sentia, ela ficava desesperada porque ela não tinha dinheiro para pagar ali os colaboradores e até tirar a Prolabore para ela. Teve meses que ela não conseguiu tirar a Prolabore, inclusive. E aí, o que é que estava acontecendo? O problema dela foi aquele problema que eu falei para vocês ontem, que é do ciclo financeiro descasado. Por quê? No caso da Vicky, como é que ela fazia? Ela tinha ali aquela crença de que ela tinha que pagar o fornecedor à vista. Então, quando ela comprava ali tecidos, ou ela comprava ali varanda, cortina, etc., ela pagava o fornecedor à vista, porque ela tinha essa crença que ela tinha que pagar o fornecedor à vista. E aí eu fiz todo um trabalho com ela para ela tirar essa crença e entender que, cara, tudo bem eu parcelar o fornecedor. Na verdade, para o meu fluxo de caixa é melhor que eu parcele. E aí, quando ela foi conversar com os fornecedores para parcelar, foi super tranquilo. Eles super aceitaram ali parcelar. Eles parcelaram, inclusive, no boleto, porque na época ela não tinha o cartão corporativo, cartão de crédito da empresa. Então, ela começou a parcelar no boleto com esses fornecedores. Foi super ok. Outro ponto é que ela sentia que ela conseguia aumentar a receita, tinha mercado para aumentar, ela até estava perdendo ali para alguns concorrentes de Ilhabela,
e ela começou a abrir os números para a equipe, com o objetivo de engajar os colaboradores. Como assim abrir os números? A gente definiu ali uma meta de receita, e ela chegou para a equipe e falou: gente, a nossa meta de receita é essa daqui. Quando ela passou a abrir os números, o pessoal começou a engajar mais, porque todo mundo ali tinha uma meta, tinha um objetivo em comum. Então, a nossa meta de receita aqui é tanto, a gente tem que chegar nisso daqui. E começou que eles batiam a meta de receita antes mesmo do mês acabar. Então, foi uma coisa que deu um super resultado. Outra ação que ela fez foi contratar uma pessoa para ajudá-la no marketing, porque a Vi que ela ficava com toda a parte operacional ali no sentido de financeiro, né, e de marketing, e também estratégica da empresa. Então, ela contratou uma pessoa ali que era especialista em marketing para ajudar ela a fazer algumas ações no Instagram, porque ela não estava conseguindo fazer essas ações lá. E ela também começou a trabalhar, como eu falei, em cima das metas de faturamento. Então, a gente chegava lá na reunião de análise Vic, a meta de receita tem que ser essa daqui, não pode ser abaixo disso, porque senão você não vai conseguir atingir o ponto de equilíbrio. E ela começou a trabalhar em cima dessas metas e foi uma coisa que deu super certo. Então, de resultado ali, antes do mês de sucesso, ela tinha ali 4,5% de lucro e ela passou a ter 26,1%. E aí o caixa, que era a principal dor dela, ela não via dinheiro no caixa, ela não tinha dinheiro para pagar colaborador, despesas básicas, na verdade, da empresa, saiu de 9 mil para 35. E aí peguei aqui o print, né? Porque vamos trabalhar com próximo, os dados aqui. Ela realmente aumentou aqui a receita dela, e o custo variável dela diminuiu percentualmente porque ela começou a negociar com esses fornecedores. E aí o impacto aqui no lucro ele foi direto, assim, ela saiu de um lucro de R$ 1.000 para 10 mil. Então aqui tem algumas ações que vocês conseguem se inspirar. Por exemplo, vocês já parcelam junto dos fornecedores, vocês trabalham com metas e vocês falam essas metas para a equipe de vocês trabalham o marketing de vocês, então, essa questão de ações, de grupos no WhatsApp, de desconto ali para quem paga em dinheiro em Pix, são coisas que vocês conseguem fazer mesmo sem contratar um especialista em marketing, tá? No caso dela, ela contratou, ela tinha esse valor ali dentro do fluxo de caixa para contratar, e foi uma coisa que deu certo. Mas algumas ações vocês conseguem trabalhar também. A Thalita está aqui, depois ela pode até falar de algumas ações de marketing para vocês fazerem. Outro caso que eu trouxe, e eu adoro esse caso, é do perito das passagens. Ele faz ali venda de passagens aéreas, e o nome dele é Marco Túlio. E qual era a questão do Marco Túlio? O Marco Túlio, ele não fazia controle financeiro. A empresa dele era nova, ele tinha começado a empreender ali, recém-empreender, e ele não fazia o controle financeiro. Por ele não fazer o controle financeiro, ele não tinha ideia de para onde estava indo o dinheiro da empresa. E aí, na primeira conversa que eu tive com ele, a gente percebeu que estava liberando uma pessoa entrar aqui na sala. A gente percebeu que tinha uma operação que ele fazia, que essa operação, na verdade, dava prejuízo. Então, no caso dele, era um serviço, né? Mas às vezes a gente vende ali serviços ou produtos que, na verdade, não nos dão uma boa margem de contribuição. Na verdade, nos dá prejuízo. É como se a gente estivesse pagando para trabalhar. Que, no caso, foi o caso do Marco Túlio ali. Tinha uma operação que ele estava fazendo que ela dava prejuízo. Ela pegava dinheiro do caixa e ela só vinha colocar esse dinheiro no caixa ali meses depois, meses depois. Então, no caso do Marco Túlio, o que é que ele fez? Ele entendeu melhor sobre a estrutura financeira do negócio dele. Quando ele começou a fazer ali o controle financeiro, ele foi percebendo alguns pontos de ajuste ali, principalmente na operação do negócio. Ele parou mesmo de fazer essas operações ali que minavam o ciclo operacional e financeiro dele. A gente teve que ajustar o plano de contas dele, porque ele estava lançando algumas coisas na categoria errada e isso estava ali atrapalhando na hora da análise. E quando ele arrumou essa estrutura do negócio, aí ele sentiu confiança para ele passar a vender mais. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Quando a estrutura do negócio ela não está correta, principalmente na parte de custo variável, não adianta você vender mais, porque o buraco ele vai ficar maior e maior. E aí, no caso do Marco Túlio, ele saiu aqui do prejuízo
e ele foi para um lucro operacional. Então, ele teve um resultado ali super positivo, só com esses pequenos ajustes na operação do negócio. E também ele diminuiu o custo variável. Aí, só para vocês terem ideia, o custo variável dele, nesse período aqui de 3 meses, ele estava maior do que a receita faturamento, por causa dessa operação que ele estava fazendo. Então, o custo variável estava maior do que a receita. E aí ele conseguiu adequar esse custo variável, ele conseguiu diminuir esse custo variável, e isso impactou ali no lucro operacional também, tá? Então, mostrei esses casos aqui para vocês, dei algumas dicas de ações, e aí eu falei também que eu ia trazer alguns exemplos, eu não preparei no slide, né? Mas alguns exemplos de despesa fixa, tá? Então, normalmente, quando a despesa fixa ela está muito alta, é uma questão de prolabore. Aí, Brunão, Ana podem falar, mas eu nunca peguei um caso, eu, Natália, nunca peguei um caso em que a despesa fixa era o indicador foco, era o balde furado, e o problema era outra coisa. Então, normalmente, o problema era prolabore. E aí, quando o problema é prolabore, a gente já falou sobre isso ali, teve um dia que foi só sobre você é o vilão da sua empresa, que a gente falou sobre prolabore, mas não foi o caso do Paulo ou do Márcio, né? Mas quando uma pessoa ela tem um prolabore muito alto, foi aquilo que o Brunão falou. É mais fácil você aumentar o prolabore do que você diminuir o prolabore. E aí essa pessoa ela tem que fazer uma ação como pessoa física mesmo. Então ela tem que ter noção ali de com o que ela está gastando o prolabore dela, o salário dela, para ela ver onde ela precisa diminuir. Mas o importante é, precisa adequar o prolabore ao quanto a empresa pode pagar. Porque senão a empresa não vai se sustentar e daqui a pouco você não vai ter mais prolabore, porque não vai existir mais empresa. Ah, Nath, você está exagerando aqui, você está. Nossa, meu Deus, já faliu uma empresa. Não, gente, isso é uma coisa que de fato acontece, tá? A gente já presenciou alguns casos. Bruno, você quer contribuir? Você está mutado, Bruno. Você desmutou, mas você está mutado. É que eu não tava falando, não, calma. Ah, entendi. Mas já que você tá falando ali, eu vou jogar um caso direto da minha família. A gente chegou a ter 1.000 funcionários na empresa. Era uma empresa bem grande na época. Só que os sócios, né, acabavam tirando o salário enormes, assim, literalmente enormes. E depois de uns, vai, 5, 6 anos, onde começou a, tipo, perder muito dinheiro, pega empréstimo, você perde dinheiro, vou pegar um empréstimo. A gente tava pagando só de empréstimo de custos a mais ali, sem ser o valor do empréstimo, em torno de 1,5 milhão, 2,5 milhões por ano. Cara, não teve como. Passou depois 6 anos ali, faliu uma empresa de. A gente chegou a ter quase 1.000 colaboradores, né? Então faliu uma empresa, não foi só a empresa da família que faliu, faliu outras 1.000 pessoas que estavam na empresa acabaram falindo. Então, literalmente, quando a gente olhou todos os números depois a fundo, olhou os problemas, levou, não foi todo o problema do Prolabore, mas foi quase 80 ou 90% do problema foi o Prolabore que aconteceu. E se tivesse sido um controle bem feito de tipo, cara, vamos subir devagar e tudo mais, não teria acontecido isso. Nas últimas empresas que eu tive já, foi o contrário. Então, tipo, primeiro a gente tem a empresa começando a ganhar dinheiro. Eu comecei, uma das empresas que eu tive, eu ganhava literalmente R$ 500 por mês, depois eu ganhei R$ 1.500 por mês e tinha funcionário meu que ganhava 5.000. E aí, tipo assim, depois que de fato a empresa foi crescendo, o Prolabore foi aumentando e aí, tipo, fazer como o outro Marcos, foi Marcos também, né, fez, né? Então, tipo, cara, primeiro deixa a empresa lucrativa, primeiro lucro para a empresa, depois o lucro vem pra gente. Ah, mas cara, pô, minha empresa está crescendo pra caramba, eu não quero, não consigo comprar um carro. Se você estiver tendo muito lucro, depois de 3, 6 meses, faz uma distribuição de lucro com o que sobrar. Mas não muda o Prolabore, evita, assim. Mudar o Prolabore é uma dor muito grande que depois, cara, que você está ganhando, 8.000 por mês, 10.000, pra você voltar atrás, é um trabalho, é um esforço muito mais pesado do que você ter um salário de 5, 6 mil e depois de 6 meses, 3 meses, distribuir 15 mil de lucro, distribuir 20.000, sabe? É bem mais fácil se for dessa maneira, sem dúvida. Então, de fato, a Nath está muito certa. É uma dor que acontece, já aconteceu muito pesado, não só com a minha família, mas com outros cases ali que a gente viu teve gente que já teve 50% de prolabore em relação ao lucro Eu total. já Sabe? vi.
Então, 70% aqui no Mais Sucesso. exatamente. 70% da receita e faturamento da empresa era para Prolabore. E Ah, aí a pessoa chegava para mim e dizia: ai, mas eu não tenho salário. Como assim? a gente tem case até hoje de pessoas falar, ah, mas hoje, tipo, a gente não vai falar nomes nem nada, lógico, né? A pessoa fala, ah, mas, poxa, eu ganho 100 mil e eu não consigo diminuir minha receita, meu Prolabore. Fala, não, como é que você tem 100 mil de Prolabore e não consegue diminuir a receita? Mas é porque a pessoa criou toda uma vida dela, empresta dinheiro para parente, tem não sei o que lá, casa para filho, casa... Depois você diminuir tudo isso é muito difícil, cara, é muito pesado, de fato, né? É, diferente da Nath, que pegou a maioria dos cases como Prolabore, você falou quase nenhum se não fosse Prolabore, né, Nath, em relação ao custo variável, normalmente ou vai ser Prolabore ou vai ser precificação. 90% vai estar ali dentro. Então, a gente fala muito mal do governo, sim, tem todos os seus problemas, mas a maioria dos problemas não é o imposto. A maioria dos problemas ou é o dono do negócio Prolabore, ou é uma precificação mal feita, onde você vende um produto que não te traz retorno financeiro direto. Então, cara, resolvendo esses dois casos, primeiro o Prolabore, que eu acho também que é o que mais pega, depois a precificação, se for preciso, resolve a vida de muita empresa, viu? Verdade. Aí, acho que o Paulo já chegou e eu posso falar da empresa dele. Mas a gente já viu esses casos aqui ontem, tanto do Paulo como do Marco. Eu sei que o Paulo ele já tem metas e ações ali para ele trabalhar, mas eu só vou reforçar aqui, então, como é que a gente faria a meta, tá? De novo. Então, deixa eu excluir aqui, só para a gente fazer do zero de novo. Excluir aqui a receita, excluir aqui o custo variável. Pronto, então vamos lá. No caso do Paulo aqui, o que é que a gente faz? Vai para o entendendo do seu negócio. Então, qual é o indicador foco aqui do Paulo? Ah, é o custo variável. E o indicador mais lucro também é o custo variável. Qual é o objetivo do Paulo? O objetivo do Paulo, já que a saída não operacional dele está ok, é ele aumentar esse lucro aqui para acima de 12%. Em um primeiro momento, nos primeiros 3 meses, possa ser que o Paulo não consiga aumentar ali o lucro para acima de 12%. De fato, em algumas empresas, pode ser uma mudança brusca ali, né? Você sair de um prejuízo e você ir direto ali para acima de 12%. São ações que você vai fazendo gradualmente. Mas, no caso do Paulo em específico, ele consegue por quê? Ele já conseguiu antes. Então, em dezembro ali, quando a gente estava olhando ontem, em dezembro ele tinha conseguido aqui ficar com um percentual de lucro de 10,8%, e em março até agora ele também está com 10%, se eu não me engano, 10% também. O que é que aconteceu em janeiro e fevereiro para ele não conseguir isso, ó, mesmo que ele tenha tido uma receita legal? Foi porque ele fez muita compra de fornecedor. Então, ele comprou muito ali, mais do que ele deveria, e aí, nesses meses, ele teve um prejuízo. Ah, beleza, o que é que a gente faz agora? A gente já sabe que o custo variável ele tem que ficar dentro daquele percentual ideal. Que percentual ideal é esse, Nath? Ele está aqui, ó, dentro do entendendo do seu negócio. Se eu clico em cima do indicador, ele vai me falar aqui o ideal. O ideal é estar no máximo em 60% de custo variável. Beleza, vamos lá para o turbinador de lucro. O que é que a gente vai fazer? Diminuir aqui o custo variável. Então, vamos lá. Numa receita média de 41 mil, Nath, minha receita ela não vai conseguir chegar em 41 mil. Aconteceu que em janeiro foi um mês ali que puxou para cima, foi um mês atípico bom, mas não chega em 41 mil. Vamos deixar a receita em 40, que é para ser mais seguro? Tá, beleza, a gente consegue deixar a receita em 40. E daí é importante vocês terem essa ciência, assim, porque não adianta a gente deixar uma meta lá em cima se vocês não vão conseguir cumprir essa meta. Então vamos lá, baixei aqui a receita para 40. Não consigo deixar em 40 exato, mas eu deixei em 40,285. Ok, deixei ali a receita em 40. A gente vai ter que trabalhar em quê? Em custo variável.
Então, eu vou diminuir aqui esse custo variável. Num primeiro momento, vamos trabalhar ali para a gente chegar em 5% de lucro operacional. Beleza, então a gente tem que diminuir 8% de custo variável. O custo variável ele vai ficar ali em 70%. Isso é possível? Vamos olhar aqui no fluxo de caixa se é possível. Então, em março, o custo variável ele está ali justamente em 69,9%. Em dezembro, que foi um mês fechado que a gente pode ter de referência, ficou ali em 65%. Pô, dá para baixar mais um pouquinho aqui esse custo variável. Vamos voltar lá para o turbinador. Vamos baixar aqui o custo variável em 10%, por exemplo. Ah, a gente já chegou aqui no lucro operacional de 7%. Massa, legal. Esse 7% aqui de lucro, a gente consegue chegar como? Ah, negociando com o fornecedor, igual o Paulo está fazendo ali, trabalhando bem a gestão de estoque. Vai ter diminuído aqui 3.000, 4.000 de custo variável dessa forma. Mas, para chegar ali nos 12%, para chegar nos 12% de lucro, o que é que o Paulo teria que fazer? Provavelmente trabalhar a precificação. A gente já conversou ontem e ele falou que existem alguns gastos de custo variável, por exemplo, o frete, que ele não está colocando na precificação. Se ele faz uma precificação correta e ele trabalha ali para vender os produtos que ele tem uma maior margem, talvez a receita ela nem aumente, talvez ele continue vendendo o mesmo valor ali de receita, mas a margem dele automaticamente vai aumentar, a margem de contribuição, porque ele está trabalhando com os produtos que têm uma maior margem. Então, talvez para chegar ali nos 12% de lucro, ele tenha que trabalhar a precificação, não só negociar com o fornecedor. Então, essa é uma ação que a gente pode fazer. A princípio, manter ali o custo variável em no máximo 70%. Teve um mês que ele conseguiu chegar em 65%, então a gente pode tentar diminuir aqui mais um pouquinho. Vamos lá, 15%. Dá para chegar, em dezembro ele chegou. Então, diminuir aqui 15%. Hoje já está quase batendo a meta. Quase batendo a meta de lucro operacional. É uma coisa que ele pode brigar para, né? Chegar ali nesse percentual de custo variável de no máximo 65%. E aí, esse controle dá para ele ser feito no fluxo de caixa. Algumas pessoas, elas só analisam quando o mês fechou, mas tem como a gente analisar ali, não é uma análise assim, histórica, mas ver como é que está o andamento da nossa meta. Por exemplo, em março, se o Paulo vê ali na metade de março que, poxa, está em 31 mil ainda a minha receita faturamento, vou ter que trabalhar algumas ações para entrar dinheiro no caixa ainda esse mês aqui, para que eu consiga chegar nos 40 mil de receita. Ah, o custo variável ele está aqui em 69,9%, já passou dos meus 65%. Não posso comprar mais nada, vou ter que vender o que é que eu tenho aqui no estoque. Então, são ações que a gente pode ir fazendo ali ao longo do mês para ir vendo se as ações, se as metas elas estão sendo cumpridas, tá? Porque se a gente só olha quando o mês fecha, não dá mais para mudar de rota, assim, só no próximo mês, né, no caso. Mas se a gente olha ali a cada semana, a cada 15 dias, dá para a gente mudar de rota ali ainda dentro do mês. Então, aqui no turbinador, a gente já tem uma ação. Então, Paulo vai trabalhar ali com uma receita de 40 mil e ele vai trabalhar com, no máximo, 65,5% de custo variável. Lembrando que a gente está olhando para a receita e está olhando para o custo variável, mas a despesa fixa ela tem que se manter. Então, ele não pode aumentar para o labore. Nesse primeiro momento, ele não pode contratar uma pessoa. Ah, Nath, mas eu quero contratar uma pessoa. Como é que eu faço isso? Quanto é que tem que ser a minha meta se eu for contratar alguém? Ah, para eu contratar alguém, a minha despesa fixa ela vai aumentar ali em R$ 2.000. Vamos só supor aqui, tá? O que é que eu faço? Ao invés de eu diminuir a despesa fixa, eu vou aumentar. Então, vou aumentar aqui a despesa fixa em R$ 2.000. Vai ali para 8.000. Então, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se eu aumentei mesmo os R$ 2.000. Despesa fixa. Tem que aumentar só mais um pouquinho.
Tá, beleza. Aumentei R$ 2.000. Naquela configuração que eu tinha feito ali, o lucro ele saiu ali de 10,9 para 5,8. Poxa, quero ficar acima de 10 novamente. O que é que eu tenho que fazer? Ah, tenho que diminuir um pouquinho mais meu percentual de custo variável para eu aumentar a margem. Vou ter que trabalhar aqui com um custo variável de 60%. Talvez eu tenha que aumentar a minha receita também para eu conseguir contratar essa pessoa. Então, aqui dentro do turbinador, vocês podem ir fazendo essas simulações e já levar em conta ali algum aumento de despesa fixa que vocês estão prevendo, né? Aqui dentro não tem investimento, mas, por exemplo, Nath, eu vou começar a investir ali R$ 500 em tráfego pago. O Paulo faz isso lá dentro das plataformas, porque tem a questão de anúncio ali e tal. Beleza, vou aumentar R$ 500 em investimento. Aumenta aqui em despesa fixa, que aí você vai conseguir ver o impacto aqui no lucro operacional, tá? Então, vou aumentar mais R$ 500 aqui, porque vai ser o investimento que eu vou fazer. Então, vou aumentar aqui mais R$ 500. Então, caiu aqui para 9,2%. Vocês vão conseguindo fazer essas simulações, tá? No caso do Márcio Passos aqui, vai ser a mesma coisa. Segurança de 8? Que maravilhoso. Ei, ontem não estava 7, não? Ou eu. Não, minha memória está me falhando? Tava, Hum? mas ele tinha comentado que tinha uns valores que talvez ele tinha que ajustar, que ele tinha É, colocado no Nath, seu caderninho tinha aí. tinha umas entradas erradas. Umas não, algumas, algumas. Tá, não, eu pensei que eu estava meio doida da cabeça. Mas então é isso mesmo. Então você ajustou algumas coisas ali no plano de contas, né, Márcio? Por isso que aumentou aqui o índice. Sim, isso. Tá, beleza. E aqui, no Entendendo Seu Negócio, é custo variável ainda, o lucro operacional ainda está alto, mas. Não, peraí, deixa eu colocar aqui o último mês. Eu acho que o teu ainda não está atualizado total, Nath. Tem uma boa mudada aí. Deixa eu ver É, aqui. acho que é isso. Não. Você lançou um pouquinho de janeiro. Então, fevereiro aqui caiu. Vamos ver Caiu. fevereiro aqui. O que é que aconteceu? Isso aí. Boa. Foi o custo variável aqui que está em 77%. E aí diminuiu o lucro operacional, ficou com resultado líquido negativo. Pegou o dinheiro do caixa ali no mês de fevereiro. Aí, Márcio, já que você está aí, está disposto a conversar, você já identificou ali dentro do custo variável com o que você está gastando? Eu sei que é com fornecedor aqui e sei que é com custo com venda, mas você identificou ali qual foi o fornecedor, por que teve esse gasto tão alto em fevereiro? Se foi atípico ou, na verdade, não, todos os meses eu acho que eu estou seguindo essa mesma linha. Eu acho que infelizmente está todos os meses assim, né? A gente tem que comprar muito e peças, né, para atender, né? Como o meu estoque, eu não consigo ter estoque de todos os tipos de carro, é impossível. Então eu compro muita coisa emergencial e a margem de lucro fica muito apertada, né? Entendi. Tá. Então, esse custo variável ele está alto aqui porque você tem que comprar algumas peças emergenciais. Na hora que você vai comprar, você pega ali de quem vai te entregar mais rápido e às vezes não consegue negociar tanto. É isso? Corretíssimo, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque às vezes Beleza. chega um carro aqui totalmente diferente, que eu não tenho peça nenhuma dele, mas tem que fazer suspensão e tal. E aí corre para comprar. Quem tem vende, né, mais caro e a gente tem que apertar a margem para atender bem o cliente. Beleza, entendi. Aí, uma coisa que eu tenho que puxar a sua orelha um pouquinho, tá? Mas não vai ficar chateado comigo, não. É porque eu olhei aqui. A gente não pode lançar nessas macrocontas aqui. É, exato, eu também percebi isso também. Também percebi isso É. também. Então, sempre tem que lançar aqui nas que tem 3 dígitos ali, Isso. 4,2 ponto alguma coisa. Já Porque estou senão. em janeiro, já estou trabalhando para fazer isso. Muito bem. Beleza. Mas era só esse ponto aqui, Marcos, que eu tinha que avisar para você. Mas então agora está correto aqui. E esse índice de saúde financeira,
Só para avisar você, ele vai diminuir. Ele está alto por quê? Você começou a lançar em janeiro e você começou pelas receitas. E aí o índice de saúde financeira ele está considerando janeiro, mas janeiro só foi positivo, só foi alegria ali, porque só lançou a receita. Então, Ok. quando você terminar de lançar janeiro, esse índice de saúde financeira ele vai diminuir. Porque ele é sempre com base nos últimos 3 meses, ou 2 meses de lançamento, se você tiver 2 meses de lançamento. Então, fica esse ponto de atenção para você, tá? Quando você terminar de lançar em janeiro, ele vai diminuir, aí você não se desespera, porque ele vai estar mostrando de fato a realidade ali do que você lançou, tá? Agora ele está 8, porque lá em janeiro parece que você teve um lucro de 45 mil, porque você só lançou ali as receitas até agora. Então, a gente vai ter que se basear na análise aqui embaixo. Eu ia dizer para você, Márcio, não atenda esses clientes. Se chega um cliente que vem ali com um carro que você não tem, não atenda, não, não atenda que não compensa. Mas aí, Bruno, você tem alguma dica para o Márcio? É porque às vezes a É, gente acha que a gente tem que atender todo mundo, sendo que isso é porque, prejudica o nosso fluxo de caixa, né? Mas é porque no fica o caso peso aí. dele, é um caso que é um pouco. Não é que é diferente, porque a gente tem muitos negócios que vão ter muitos casos diferentes, né? O ponto base inicial é, tipo, enxergar se de repente não tem produtos ali que comumente os clientes pedem e você tem que correr atrás, tipo, em cima da hora. Esses, tipo, se você está com um recurso financeiro bom e tudo mais, às vezes, se for algo que é mais constante, é um produto que vale a pena você ter ele, tipo, guardado, você ter ele em caixa para você não ter dor de cabeça, consegue comprar mais barato, não ter toda essa preocupação. É, mas, se ele já está tendo, se você já está tendo, mesmo comprando em cima da hora, uma certa lucratividade, então, minimamente, se você não tem um controle extremamente aprofundado o cliente, quanto que você gastou de despesa, quanto você gastou cada coisa, quanto você gastou com tempo e etc. Se mesmo você tiver lucrativo, na realidade, não é um problema tão grande comprar coisa em cima da hora. É mais um problema de que, mano, isso atrapalha o dia a dia, a constância ali da gestão. E a gente sabe o estresse que dá de tipo, porra, tem que ligar para não sei o que lá, tem que ligar, tentar comprar, não conseguir e tal. Então atrapalha mais o todo. Se estiver sendo lucrativo essa venda, né, mesmo em cima da hora, não é um grande problema na prática, né? Vamos falar a verdade. O principal ponto é sempre vender, porque vender ele traz resultado para o negócio se estiver sendo lucrativo. O problema é quando não tá. Então, tipo, é basicamente você fazer um período ali, igual a gente tem aqui dentro, a gente tem uma linha que a gente coloca de melhoria contínua, pega um período, separa um tempo e vê o que está acontecendo naqueles cases, né, que a gente chama, né? Então, o mesmo para você, tipo, cara, pega essas compras em cima da hora. De repente você vai olhar, tem 30% dela, 40% dela que você já compra. Em cima da hora por mês, a cada 2 meses, mas compra. Então, pô, por que você já não comprar com recurso melhor e ter isso em caixa guardado? Porque quando precisava o cliente, você tem lá uma compra tranquila para fazer sem muita dificuldade. E aí tem o segundo ponto. Se essas compras em cima da hora estão te trazendo prejuízo de venda direto, ou estão te trazendo um 0 a 0, literalmente, a não ser que a pessoa deixar de comprar aquilo que você faz, ele não pagar o resto de todo o processo de vendas que você tem, seja do veículo, seja direto do que a pessoa comprou, aí vale a pena o que a Nath falou. Tipo, cara, nem tudo a gente precisa de vender, entendeu? Vou dar um exemplo que é difícil. Para quem tem restaurante, pô, você não vender bebida, não vai vender ali uma Heineken. Cara, bebida de modo geral quase todo mundo sai perdendo dinheiro porque todo o mercado jogou para um lado para baixo. Não é fácil, entendeu? Mas pô, se você tá lá no restaurante, você deixa de vender bebida, qual a chance da pessoa vir no restaurante? Tem chance dela não vir, né? Então, pô, aí você não tem o que fazer, sabe? Você vai ter que vender num preço que tá ali e você vai ter que achar outras maneiras de superar aquilo. Mas se a pessoa quiser comprar, vou botar um nome aleatório aqui, um prosciutto de não sei o que lá, nem sei que nome vai ser a fundo, mas um presunto de Parma com não sei o que e tal, e você não consegue vender no preço bom, pô, você precisa de vender o presunto de Parma? Fala assim, cara, esse produto a gente não tem, eu posso até te indicar onde comprar, né? Você pode ver ali dentro, tem até um cara que consegue trazer aqui, mas a gente não vende esse produto. Porque pior do que você não vender é você vender e ficar ganhando dinheiro negativo em cima, entendeu? Que a gente já teve cases de cliente que de fato, sem brincar,
A pessoa, vou pegar um case aqui, então, já que a Nath falou, a pessoa tinha um lugar que ela vendia, era tipo um açougue, mas não era um açougue exatamente, né? Mas eu vou falar um açouguezinho bonitinho, de luxo ali. O cara vendia contra filé. E aí ele mesmo pegava, comprava metade do boi inteiro, eles cortavam, fazia todo o corte lá e tudo mais e vendia o contrafilé. Cara, o cara sempre tinha menos 2% de lucro na empresa dele, menos 2%, estava complicado, paramos para olhar, falou, cara, tem dois pedaços aqui que você costuma vender, que era tanto contrafilé quanto, vou chutar aqui, alcatra, então está tendo um prejuízo muito grande. Você já pensou em vender esse produto direto, que a compra vem direto a vácuo? Sem ser você fazer todo o corte do produto? Ele não, cara, o pessoal gosta de que a gente corte na hora, tal. Não, já tentou? Vamos fazer. Ele, mas é mais caro. Tipo, em vez de ele vender por R$ 18 o quilo, ele ia vender por R$ 25 o quilo. Na época, né? Hoje em dia eu sei que mudou muitos números no Brasil. Mas, literalmente, em um mês, ele mudou. Então ele falou, vou pegar um mês aqui, vou fazer só venda a vácuo. Em um mês, ele saiu de menos 2% para 10% de lucro na empresa dele. Literalmente, porque ele tinha dois produtos que estavam gerando prejuízo para ele de quase 15% cada produto estava gerando prejuízo para ele. Quando ele viu o abate total do corte, da desperdício, de não sei o que lá, do custo de tempo e tudo mais, ele estava perdendo uma grana, entendeu? E ele tava, não, mas a galera não, pô, vou deixar de vender aqui contra filé. Todo mundo quer comprar contra filé, pô, se eu deixar de vender essa dor de cabeça. Então, só dele ter ajustado isso, mudou a empresa dele de uma maneira geral. E teve dois outros pedaços lá que ele falou: não, esses pedaços aqui a gente não vende mais, não tem. Mas era um pedaço que a pessoa não deixaria de comprar, entendeu? Esse que é o ponto que só que tem que tomar cuidado. Mas no fundo, vale a pena fazer uma análise a fundo desses pontos que às vezes é melhor de fato não. Tem gente que pode vender melhor que você, então, cara, nem todo mundo vai ter o melhor tipo de venda, né? Então, às vezes é melhor não vender de fato, desde que não atrapalhe a venda geral. Esse que é o ponto, sabe? Falei pouco, mas é Brunão, importante. Brunão, fala daquele caso, não sei se você lembra, que é da lanchonete, do horário. Você É, lembra? sim, teve uma lanchonete que tinha no Rio de Janeiro, o cara tinha 3 lojas e ele vendia 24 horas, né? Então, tipo, pô, aquela lanchonete, a galera saiu pra balada, chega lá 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele consegue comprar alguma coisinha lá, mas como ele tinha lanchonete que vendia meio que de tudo, ele vendia 24 horas mesmo, desde hambúrguer até qualquer coisa. Aí a gente parou, cara, dá uma olhada como é que tá as vendas em determinados horários. Então ele olhou, tipo, as vendas depois de 8, 9 horas da manhã até tal horário, até eu acho que 9 da noite, e depois ele olhou de 10 da noite até meia-noite, de meia-noite até 3, de 3 até 7, a gente separou em vários pedaços de horário assim para ele ver, e ele realmente viu e falou, cara, tem alguns horários aqui que eu tenho que ter 4 pessoas atendendo, porque um deles é só para poder ficar atendendo o cliente, o outro é para fazer, o outro é para não sei o que lá, e além disso eu tenho que ter pelo menos uma pessoa aqui que eu contrato para poder não ter risco de assalto, né? Então ele tinha uma pessoa a mais ali que ele contratava e deixava do lado de fora escondidinha a pessoa lá. Quando a gente foi fazer o cálculo do total de custo que ele tinha de pessoas das vendas, cara, ele saía ou no zero a zero. De fato, se a gente pegasse sexta-feira e sábado, às vezes ele tinha um pouquinho de lucro de madrugada, mas a maioria dos dias ele tinha venda, mas não vendia tão pesado. Pegamos uma das lojas dele, das 3 lojas, fala, cara, vamos tirar essa loja aqui, ela trabalha só até 8 horas da noite, com base nas vendas que ele tinha, e depois a gente para. A loja reduziu, ele tinha, 250 mil mais ou menos de lucro mensal, de lucro de venda mensal, ele reduziu para 180, 190. De fato, diminuiu a quantidade de dinheiro pesada. Mas, cara, ele saiu de 2% só, que ele estava quase no zero, para 14%, pô, em um ano, pô. Um ano não, um mês ali praticamente, entendeu? No ano todo isso melhorou ainda mais depois que ele ajustou algumas vendas, porque a galera sabia que não podia comprar às 10 e já chegava lá às 9 para comprar às 8. Então depois ele foi reganhando parte da venda. Mas era nesse ponto, ele falava, cara, mas a loja sempre funcionou assim, eu não posso deixar, tem gente que vende de madrugada. Tipo, de fato, ele tinha 20% da venda dele de madrugada. Mas era um prejuízo tão grande quando ele tirou uma pessoa da loja, diminuiu um custo direto variável, diminuiu o custo direto que ele tinha de pessoas ali dentro. Não, o ganho que o cara teve, mesmo vendendo menos, ele lucrou muito mais. E vamos ser sinceros, para o dono de negócio, não interessa se é um negócio que vende 1 milhão ou 100 mil.
Se o lucro final der 30 mil para você, é o que importa, entendeu? É mais fácil vender menos e ter o mesmo lucro do que vender pra caramba e ter um lucro menor, pô. Não tem sentido. E foi bizarro esse case. Aí depois ele acabou se desfazendo das outras 3 lojas, que já tinha tipo 15 anos que a loja funcionava 24 horas. Entendeu? Então, pô, não fazia sentido nenhum, sabe? Então é dar uma olhada a fundo nesses pontos. Eu não sei, no caso dele nem foi precificação, foi mais uma linha de acompanhar o processo de vendas para ver como é que tava, né? Então vale o mesmo aí para você, para ver se dá uma olhada, ver se tem um caminho que pode funcionar de fato. Entendeu? Mas bem lembrado desse case, Nath, eu tava até esquecendo já. Tem, tem muito Eu tempo. adoro esse case. Mas é porque esse case, ele é um case simples. Foi literalmente olhar para a operação, assim, literalmente. Mas é uma coisa que a gente não faz no dia a dia porque a gente está atropelado de demanda e quem grita mais alto e etc, né? Ah, e às vezes tá acostumado, né? Tipo, pô, mas a minha empresa foi o tempo todo assim, sabe? Desde quando meu pai passou o negócio pra gente, era o tempo todo assim, a empresa, pô, como é que não vai ser e tal? Tipo, cara, nem todo dono de alguma coisa tem que vender borracharia, coisa de borracharia, sabe? Às vezes tem um cara que é borracheiro que é melhor que você, passa para outro cara e você faz a sua parte. É, falando de precificação, né? Que a gente está falando muito de precificação. Mas eu tive um caso, passou por mim um caso, de uma moça que ela vendia bolos. Ela vendia bolos caseiros e também kit festa. E aí, quando a gente foi ver a questão do bolo caseiro, ela estava praticamente pagando para trabalhar. Alguns bolos, tipo, ela dava prejuízo, literalmente. Ela estava pagando para trabalhar. E aí, quando a gente foi ver, tinha que aumentar o valor dos bolos. E esses bolos ela fazia para ela vender para uma empresa. Então, ela vendia esses bolos ali para um café. E aí a gente viu que tinha que aumentar o preço do bolo. Tipo, não tinha como ela continuar, né, vendendo naquele preço que ela estava vendendo. E aí ela, não, Nath, eu não posso aumentar, porque se eu aumentar, eu vou perder de vender esse de laranja que eu estou pagando para trabalhar, mas também esse daqui de coco, que eu tenho uma margenzinha ali para ganhar, e tarará, tarará, tarará. Aí a gente teve que trabalhar essa mentalidade nela ali uns 15 dias para ela ter coragem de ir lá na mulher do café e dizer, fulana, eu preciso aumentar o preço, esse preço aqui funciona para você também, tarará, tarará. E aí, quando ela fez, a mulher só, beleza, tá bom. Pronto. Ela passou 15 dias com ansiedade gigantesca. E aí, quando ela chegou lá, tipo, ah, tá bom, beleza. Mentalmente sofrendo, quando na realidade era só dar uma negociada e ajustar. Sim, exatamente. Então, essa questão de aumentar preço, muita gente tem medo, né? Ah, mas a pessoa não vai pagar. Tipo, não, esse daqui é o preço do meu concorrente. E aí vem a questão de diferenciação, de valor, preço, etc., que aí dá uma boa discussão. Mas nesse caso dela, foi só chegar lá e literalmente negociar. Ah, esse preço aqui funciona para você? Ela aumentou tipo, de R$ 18 para 21, tipo, R$ 3 a mais, que faria diferença no negócio dela. E ela tava com medo, com vergonha de ir lá, tipo, não, a partir de agora, né, da próxima semana eu tenho que cobrar você, tipo, esses R$ 3 a mais, tenho que cobrar esse valor. E aí a mulher, tipo, não, tá bom. E aí encomendou da próxima semana já, e tipo, tudo certo. Então tem esse ponto também, que às vezes a gente coloca essas barreiras assim, pai, não posso aumentar preço, não posso deixar de vender isso, mas na verdade vai ser melhor para o negócio, né? Um ponto que é importante do que a Nath falou, que a gente, cara, a gente quando é dono de negócio, a gente pensa muito no, cara, no negócio você é dono, você está pensando na venda, você está pensando no todo ali dentro. Mas quando a gente é a pessoa que vai comprar, a gente não para perceber o quanto a gente é afetado por isso. Pô, se você vai lá comer um churrasquinho, tem um cara que vende churrasquinho que é R$ 2 mais caro, mas tem um lugar mais tranquilo para você sentar, é mais fácil, ou é mais gostoso, ou é mais bonito, você facilmente fala, não, vou naquele churrasquinho lá, pô, é bem melhor de comprar, pô, mesmo sendo R$ 2 pra gente, vale muito mais a pena. Ou você nem para pensar no preço. Agora, quando você é o dono do churrasquinho, você fala, pô, mas se eu vender por sair de R$ 6 para R$ 7, tem muita gente aqui que vende churrasquinho, eu não vou conseguir vender. Então, a gente inverte o caminho, sabe? A gente sofre falando assim, não, mas a gente vai perder venda, vai perder. Quando você para pra pensar que 90% de tudo que a gente faz é valor gerado, cara. Tudo. Seja do iPhone que compra, seja do carro, seja da comida que você compra, do que você vai comer. 90% a gente é afetado pelo valor gerado, pelo quanto isso impacta a gente, etc. Então, tipo, não tenha medo de ajustar valores e coisas na sua empresa, desde que o valor gerado para o cliente mude, sabe? É basicamente
a gente faz no Yampa no dia a dia também, né? Então, é tirar essa mentalidade de não sofrer com isso e pensar que tem outro lado também que isso acontece, sabe? Eu tive um caso semana passada que eu corto meu cabelo com Val. Simplesmente Val. Corto meu cabelo com Val, que é aqui perto de casa. Aí ela é perto de casa, ela é muito querida. Ela sabe cortar meu cabelo muito bem. E aí eu pagava R$ 25. Na última vez que eu fui, ela me cobrou 30. Tipo, eu nem pensei, só fui lá, tá aqui, Val, o seu Pix, pegue. Ela aumentou R$ 5 e eu só, tipo, beleza, vou deixar de ir, Val? Nunca, jamais. Porque esse negócio de cabelo, a pessoa tem um apego, entendeu? Então a pessoa corta meu cabelo há um tempão. Eu vou continuar indo nela. Então ela aumentou ali R$ 5 e eu só, tipo, tá aqui, beleza, tipo, maravilhoso. Vou lá daqui a um mês, 2 meses, tipo, mesma coisa. Então, de fato, isso daí funciona, assim. E parece pouco, coloca depois R$ 5 em relação a 25, qual o percentual de aumento que ela teve na lucratividade do produto, sabe? Muda Você não muito. quer que eu calcule, não, né? É Não, só. não, só tô Ah, jogando. tá. Porque senão eu ia passar vergonha ao vivo agora. Mas, pessoal, finalizamos questão de conteúdo. Aí, só para a gente fechar aqui com um mapinha. A gente passou ali gestão de fluxo de caixa, controle financeiro, macetes e boas práticas, análise financeira e hoje metas e ações. Todos os dias vocês tiveram ali um ganho, vocês tiveram alguma recompensa. Nath, perdi dia tal. Assiste a gravação, tipo, vai lá atrás da recompensa, ou se for o check-up, ou se for as ações para gerar lucro agora, ou se for ali o cálculo ideal do Prolabore. Análises ao vivo você não vai ter por enquanto, a não ser que você continue com a gente aqui no IAMPA. E também a questão dos casos reais vocês conseguiram presenciar hoje aqui. Daí, agora, eu quero que a gente refaça o check-up do lucro, mas primeiro o Paulo vai dar a consideração dele. Pode falar. E aí, pessoal, bom dia, tudo bom? Ó, eu quero começar pedindo desculpa aí pelo atraso, tá? Que hoje foi meio pancada para mim aqui na parte da manhã, mas me esforcei demais porque eu queria estar aqui e eu consegui chegar a tempo da análise aí, achei super legal, porque eu tinha ido até a parte de menos 1% no cálculo lá, né? Falar, vou fazer aquele menos 1% do meu custo variável aqui e tudo mais. Só que abriu muito a minha mente agora, vendo da forma como você apresentou, né? De que talvez bom, eu não vou conseguir fazer os 41, vou ter que reduzir. Eu não tinha pensado dessa maneira, né? De usar a calculadora dessa forma. E também de, assim, simular o meu custo fixo também, e tudo mais. Achei muito top, gostei demais. E já me ajudou muito aqui na questão de me planejar para resolver a minha questão aqui, né? Só que, como você disse, é uma coisa que não vai ser desse mês para o outro, de uma semana, que eu vou conseguir, digamos assim, passar essa fase, né? E no meio do caminho, eu tenho uma porrada de coisa para pagar, né? Então, assim, eu estou operando hoje no negativo, né? E vamos dizer que eu vou levar uns 3 meses para conseguir resolver essa questão, voltar a ser lucrativo, ou começar a ser lucrativo, melhor dizendo, né? Porque se eu cheguei nessa situação é porque ao longo desse tempo eu ainda não estou lucrativo como eu deveria, né? Só que assim, a grana acabou, né? Eu até conversei ontem, chamei a Ana no particular, ela falou, meu, para de vergonha, conversa com o pessoal, né? Não é só você que está nessa situação. Só que assim, eu venho, como eu tenho falado para vocês ao longo dessa semana, eu venho, assim, mesmo que trabalhando no zero a zero, nessa minha jornada eu tive, durante 2 vezes, uma pessoa que me injetou uma grana aqui na empresa, porque senão eu teria quebrado, né? Só Uhum. que hoje eu não tenho, eu estou passando pela mesma situação de que precisaria injetar novamente, só que eu não tenho mais de onde tirar, né? Então, eu queria expor essa situação aqui, também como um pedido de ajuda, né? Um pedido de, sei lá, uma dica do que fazer, porque eu já sei o que fazer na questão de resolver o problema para,
assim, não passar por isso novamente. Só que ao mesmo tempo eu tenho que aguentar chegar até o término da solução desse problema com dinheiro, só que eu não tenho. Então, assim, só para expor mesmo essa situação e, sei lá, saber como que eu posso resolver esse meu problema. Boa. Primeiro que eu acho que é bom, assim, mostrar ali dentro o que acontece de verdade, porque mesma coisa, né? Não é só você que passando já. Eu já falei 3 empresas já, hoje em dia eu já estou no caminho mais diferente que facilita, mas sei como é que é e sei o esforço que é às vezes. Então, coisas que pode fazer que acaba te ajudando. Eu só vou passar antes por uma dica ali de metas e ações. A Nath passou ali um caminho de você chegar, tipo, próximo do ideal, né, do ramo ali dentro. Uma coisa que eu fazia durante o tempo era crescer de 100 em 100%. Então, naquele modelo que a Ana passou, estava, sei lá, 5.000% de crescimento total ali, de algum, não sei se de redução de custo, não lembro onde é que era. Tô dando um exemplo, tá, Ana? Não lembro se era exatamente isso. Nath, se era exatamente isso. É, como é que eu faço para aumentar 100%? Se você hoje recebe com 1% de lucro, pô, se você passar para 2%, é 100%. É um ganho gigante? Não, mas já é 100%. Às vezes o esforço é menor, às vezes é mais rápido, às vezes você consegue em um mês, em dois, em vez de olhar todo o caminho gigante. Então, olhando em menores pedaços, às vezes facilita. Então, o que eu fazia? Eu tentava chegar no 100%. Quando a gente chegava, traçava uma nova meta de ações de 100% de novo. Quando chegava, chegava no meta de ações de 100% de novo. Vai chegar um momento que esse 100% vai ser em 6 meses, vai ser em um ano, porque, pô, você já tem uma empresa que tem 18% de lucro, você vai chegar em 30 e pouco, não, aí, tipo, não é tão simples, né? Mas quando você tá do zero ou do negativo e subindo, esse 100%, cara, às vezes são coisas pequenas que você faz, você vai ver que chegou em 100%, 200. Tem cases aqui que a gente tem de chegar em 250, 300, 400% em menos de 3 meses, sabe? Então, de fato, você vai pegando pedaços menores e vai subindo. E aí vai o segundo ponto que eu acho que pode ser. Tentando olhar um pouco para o seu case, lógico, não estou a fundo do seu negócio, mas aí dentro do todo que você passou, como pode funcionar. Primeiro, cara, não sei como é que você tem de produtos parados, que é o tipo um dos pontos que a gente falou. Melhor caminho para você puxar um pouco desse cash, desse dinheiro, é tentar vender o máximo que você tem de dinheiro parado, inclusive se tiver produtos ali dentro que não estão tendo uma saída tão rápida. Então, vou dar um exemplo aqui do que eu fiz num bar que a gente tinha. Cara, tinha uma cerveja lá que a gente vendia, que a cerveja era, sei lá, R$ 28, que era aquelas cervejas mais bonitinhas, assim, vamos falar. Que a gente comprou e não conseguia vender de jeito nenhum, entendeu? E a gente estava precisando de subir um pouco o caixa também da empresa, num bar que a gente tinha. Falou, cara, vou fazer o seguinte, vamos jogar aqui esse produto aqui, tá em promoção no mesmo preço quase de uma outra cerveja que era 20. A gente vai ganhar só 3% em cima dela, vai quase não ganhar nada, a gente tudo buscava 15% de lucro. Mas pelo menos a gente desfaz esse dinheiro, traz esse caixa para o curto prazo e na próxima a gente não compra essa cerveja. Então vai mais ou menos o que a gente está falando com você, com o que a gente falou ali com o Marcos, de tipo, vê se tem produto seu que estão meio sem vender, estão meio parado. A gente, quando ia fazer, você vê que tem produtos que demoram às vezes 6 meses para vender, 8 meses. Busque maneiras, ações ali, de você conseguir transformar isso em caixa o quanto antes. E se for produtos que você quase nunca vende, cara, é melhor cortar e você focar naquilo que você costuma vender dos 20/80, sabe? Deve ter, normalmente, é um número que não sei quem inventou isso, mas é bizarro. A maioria das empresas, 20% dos produtos que você tem gera 80% de todas as receitas suas, sabe? Então, nesses outros pedaços, a gente acumula muito vários produtos para falar, não, mas se precisar eu tenho, se precisar eu tenho. Você vai acumulando um monte e você não tem venda. Então, é uma maneira boa de alavancar dinheiro, né? Diminuir ali de fato o que você tem parado em caixa. E isso vai trazer uma facilidade muito grande. Os outros pontos aqui são básicos, né? Tipo, vender mais, melhorar a precificação, as outras coisas que a gente já falou, para poder aumentar um pouco o seu retorno direto por venda, etc. Vender produtos que atraem mais as pessoas. É, esses outros pontos eu acho que a gente já falou. Mas um ponto que é um dos pontos mais pesados, mais dolorosos, mas que já aconteceu comigo, eu vou passar como é que eu fiz. Teve uma época
que eu falei, cara, meu salário tinha que ser tanto, eu não posso mudar, só que se eu passar esse salário para mim de tanto, eu não vou pagar nem o apartamento que eu tenho aqui hoje, eu não conseguia pagar o valor que eu estava devendo. E eu fiquei literalmente 6 meses sem pagar o apartamento. Por quê? Porque eu tinha que reduzir, e aí eu fui ajustando depois o carro, eu vendi o carro, comprei outro carro, vendi não sei o que lá, paramos de sair em restaurante para comprar outra comida. Eu tinha que reduzir, vamos supor que meu salário era de 8 mil, eu tinha que jogar para 6 mil, que era a única maneira que eu tinha de achar, mas era melhor eu dever para poder ter a dura na cara de, cara, seu salário é só esse, você não tem o que fazer. Você tem o salário de 7 mil, 6 mil, você não pode mudar além disso, e depois eu me arranjei uma maneira de ir pagando o que eu estava devendo, mas de fato isso aconteceu. É, e foi bem nessa linha. Eu tenho que ter um valor de X, eu tenho aquilo para fazer, eu não tenho que mudar. No seu caso, o salário não é o grande problema, né, no que você passou, né, não é o grande vilão. Mas uma maneira de ver, aí é gestão financeira pessoal. Foge do nosso cenário aqui dentro, mas pior do que o seu negócio não está crescendo no nível que precisa, é a sua gestão financeira pessoal ser atrapalhada, porque isso atrapalha essa mentalidade. Você não consegue se concentrar em qual produto vender mais, senão que você está se concentrando, você falou, pô, eu tenho que pagar não sei o que lá do meu filho, não sei o que lá do carro, e aí gera toda uma bola de neve negativa que acaba te impactando. Então, cara, faça uma boa gestão. Não sei como é que tá no seu caso, tá? Mas faça uma boa gestão financeira pessoal, nem que seja diminuir alguma coisa, nem que seja ajustar alguma coisa, para te dar tranquilidade para você conseguir executar essas ações sem muita dor de cabeça. E dali para frente não tem segredo. Tipo, os cases que a gente tem com as meninas, eu acho que são raros os cases de mais de 100 clientes, 200 clientes que seja, que realizando as metas e ações vão para o cenário negativo. Entendeu? Às vezes não vai no positivo do jeito que a pessoa gostaria ainda, mas está sempre melhorando. Cara, é comum a gente ver nesse cenário de 3 meses a galera mudar. Então, tipo, foca nas metações que a pessoa passou, que a Nath passou, que você já viu que você tem que ajustar, que ajustar mais contribuição, etc. Mas toma muito cuidado com as suas finanças pessoais, cara. A gente não bate finanças pessoais aqui porque não é o nosso foco, né? Mas por experiência própria, uma das coisas que mais atrapalha você de crescer o seu negócio é pessoalmente você não estar bem alinhado assim lá dentro. E às vezes a gente tem que diminuir, o que eu falei, diminuir a sua despesa pessoal é sempre muito mais difícil do que aumentar, entendeu? E às vezes dói. Então, só toma cuidado com isso, cara. E o resto é foca só em ação. Em vez de subir 5, 6 mil, vai de 100 em 100, cara. 100 em 100. 100% a mais, 100% a mais. Às vezes você consegue em 15 dias ter 100% a mais de um possível resultado que virou o mês, viu, cara, já deu 250% que já não imaginava. Aí você vai 100 de novo, aí depois vai 100% de novo. Você consegue fazer ações menores, sabe? As metas e ações suas são mais leves, assim. Entendeu? Pronto, falei. E eu senti implicitamente que tinha uma pergunta ali. Faço um empréstimo ou o que é que eu faço? Esse ponto sempre é pesado. Entendeu Tipo, bem, hein, Natália? é, Entendeu É, bem, hein? o empréstimo, de fato, ele ajuda, né? Mas um ponto que a gente já pegou de experiência. Se sua precificação estiver ruim, o empréstimo faz o contrário. Ele vai jogar você mais para baixo. Então, tipo, o principal que tem é ajustar um pedaço das metas e ações, de tentar buscar melhorar essa margem de contribuição. Não adianta nada pegar empréstimo se sua margem de contribuição tiver com problema. Você só vai dever mais no futuro. Entendeu? Então, assim, sem dúvida. Agora, você está com produtos que estão trazendo uma lucratividade legal, você está conseguindo focar em quais são as vendas que tem produtos que têm uma margem de contribuição melhor e etc. Sim, o empréstimo faz sentido, ele pode ajudar sim você a melhorar o seu negócio, entendeu? E tem alguns modelos de empréstimo no Brasil que são um pouco mais baratos do que simplesmente chegar no banco e pedir um empréstimo. Ou, no pior dos cenários, na agiota, né? Espero que não. Mas tem alguns modelos ali dentro que facilitam muito você ter um valor menos pesado assim do que direto no banco, sabe? mas aí, Então, Paulo, desculpa, fala aí, Natália, fala aí. é que eu perdi tudo com o agiota. Me desconcentrou. Acho que a gente já teve clientes dos dois lados, entendeu? Eu já tive um cliente que ele falou, Uhum. cara, como é que eu faço para reduzir meu custo de agiota? Ele tinha escrito lá agiota no sistema. Falei, primeiro, eu já aconselho você não escrever agiota, entendeu? Empréstimo de terceiros de amigos, já facilita o caminho. Mas a gente já viu casos e casos aqui dentro. Então, Mas uma coisa que eu ia falar, Paulo, eu tive dois casos.
bem parecidos com o que você está falando agora, tá? Primeiro caso, era um caso de um cliente que ele não tinha dinheiro em caixa e ele precisava fazer uma demissão, porque a pessoa queria sair, então ele queria negociar a demissão com essa pessoa, mas para negociar ele tinha que arcar um valor muito alto, porque essa pessoa estava na casa há muito tempo. Então era um valor muito alto para ser retirado do caixa. E aí o que é que ele fez? Ele foi lá no banco, ele simulou um empréstimo e ele trouxe para mim para a simulação do empréstimo do banco. Ele mandou na minha mesa, assim, mesa virtual, né? Nath, analisa aí. Eu faço o empréstimo, eu continuo com as minhas ações. E, cara, é uma responsabilidade gigantesca eu responder um negócio desse. Mas quando a gente foi ver, a Ana tá balançando porque ela já passou por isso também. Mas quando a gente foi ver, compensava muito mais, em termos de lucro de curto prazo mesmo, compensava muito mais ele focar nas ações e ir gerando caixa aos poucos do que ele fazer o empréstimo. Porque o empréstimo ia ser uma dívida, que é praticamente uma despesa fixa, que ele ia ter que arcar pelos próximos 120 meses. Era uma coisa que não compensava a longo prazo. E aí ele viu que ele focando nas ações, ele ia conseguir gerar o caixa que ele precisava, não ia ser próxima semana, ia ser em 2, 3 meses, mas que ele ia conseguir e não ia ter adquirido nenhuma dívida para fazer isso. Aí a gente também teve o caso que eu até mostrei aqui, da Victoria, da Vicky. Eu mostrei no slide, mas foi um caso real. Então, o desespero da Vicky, eu acredito que é o sentimento que você está tendo agora de não tenho dinheiro em caixa, tenho conta para pagar todo dia, o que danado eu vou fazer? Era esse o sentimento da Vicky, assim. E aí, o que é que a gente teve que trabalhar? Isso que o Brunão falou. Então, tenho uma conta para pagar amanhã, não tenho como pagar. Tem como negociar isso daqui? Ah, vou pagar juros por causa disso daqui. Ok, você vai pagar um pouco de juros por causa disso daqui. Mas você vai pagar com dinheiro no caixa. Por quê? À medida que você for fazendo as ações, vai ficar dinheiro no caixa. A conta não fecha se não ficar dinheiro no caixa. Então, você está passando por esse aperreio, digamos assim, porque em dezembro foi legal, em dezembro ficou dinheiro no caixa, se a gente considerasse só dezembro. Janeiro e fevereiro não. Então, foram 2 meses ali que você pegou dinheiro do caixa. Mas você já viu por quê? É porque você comprou mais do que você deveria. Então, em março, vai ficar dinheiro no caixa, porque em março a proporção ali de custo variável e receita está ok. O que é que você precisa fazer? Manter isso nos próximos meses, porque vai ficando dinheiro no caixa. E em 3 meses, eu garanto para você que, se você mantiver essa questão do jeito que está ali o mês de março, você vai conseguir. Então, é mais uma questão mental e de resiliência, e tipo, estou passando por isso agora, mas eu vou fazer as ações, do que qualquer outra coisa. Porque o empréstimo, ele dá uma sensação boa na hora que você faz. Assinei igual os empréstimos do Nubank, de pessoa física, assinei o empréstimo, caiu Alívio, né? dinheiro na hora. Não, caiu dinheiro na hora. É. Pronto, paguei as coisas. Ufa, vou conseguir pagar. Consegui É. pagar. Sendo que, o que é que isso faz? Faz você ficar acomodado. Porque você conseguiu pagar, não vou fazer as ações porque eu consegui pagar, não vou olhar para a meta porque eu consegui pagar, aí daqui a 2, 3 meses você tem que fazer outro empréstimo de novo. Então, esse é o meu conselho para você, assim, se Essa é mantenha verdade. forte, focado nas ações, vou fazer as ações. Eu já vi que dá certo. Em dezembro deu certo, agora em março está dando certo. O dinheiro no caixa ele vai aumentando e você vai conseguindo respirar mais aliviado. Por quê? Isso é uma estratégia de até curto, né? Se a gente for considerar 2, 3 meses curto, mas de médio e longo prazo. O empréstimo ele vai te dar um alívio na hora, você não vai focar nas ações e vai virar uma bola de neve. É isso que vai acontecer. Porque a gente já teve casos que foi exatamente isso que aconteceu. Então, meu conselho para você é: não pegue o empréstimo. Passe pela dor agora. Tem que negociar o que você conseguir negociar. Faça a ação que o Brunão falou de tem um produto em caixa que eu não estou vendendo, vou vender. Mas vai ser uma margem de 2, 3, 5%, Nath. Beleza, mas vai entrar dinheiro no caixa agora, e é um dinheiro que é seu. Você não vai adquirir uma dívida para meses para frente. Então, né, vá se prospectando aí. Esse é o conselho, assim, para você. Porque eu senti que a pergunta foi: faço um É, empréstimo ou não faço um empréstimo? É, sem dúvida, a Nath basicamente está é muito isso certa mesmo. nesse ponto, né?
Desculpa aí, Bruno, fala Não, aí. pode falar, não, só eu confirmar, tipo, sem dúvida, a Nath está muito certa nesse ponto. Então, na verdade, é isso mesmo, porque eu odeio ter que atrasar com alguém, né? Eu sei que, por exemplo, eu comprei do meu fornecedor tá esperando que eu pague na data que eu combinei com ele, para que ele possa honrar os compromissos dele, né? Porque, assim, é a mesma coisa o meu cliente comprar de mim e não honrar o compromisso dele comigo vai me prejudicar. Então, eu sei que eu vou prejudicar o cara, entendeu? No caso, os fornecedores, né? E assim, até onde eu posso ir para não prejudicar o fluxo de alguém, entendeu? É essa a questão. Porque agora virando segunda-feira já está negativo aqui, entendeu? E eu tenho um cartão para pagar. Nesse cartão tem fatura do Mercado Livre, por exemplo, entendeu? Eu tenho ao longo da semana boletos para pagar e tudo mais. E como eu adiantei o dinheiro lá da minha conta, dos meus recebíveis, eu só vou ter entrada a partir daqui a 14 dias, né? Só que o dinheiro já acabou. Eu adiantei no começo da semana, praticamente já acabou, entendeu? Então, assim, eu fico nessa questão, né? Será que eu atraso? Será que eu entro como que eu posso dizer? Será que eu fico negativo no banco lá, né, com cheque especial, para poder honrar? Será que esse cheque especial vai me afundar ainda mais? Ou, entendeu? Estou numa situação que eu não sei mais o que fazer. Não sei para onde olhar, sabe? Não é que eu, assim, eu vou passar por isso, lógico, né? Eu não vou, como diz, né, jogar a toalha, jamais. Só que eu preciso fazer de uma forma que eu consiga passar, entendeu? Por mais que seja Uhum. dolorido, mas que eu consiga passar e não que eu me afunde mais. O melhor caminho é tipo o que a Nath falou, cara, é você ver, enxergar mais a fundo. A gente, nesses momentos, a gente não consegue calcular rápido, fácil de cabeça, numericamente falando o que que vale mais a pena, mas você tá no mais sucesso hoje já, né? Então, joga lá para Ana esses pontos, entendeu? Porque de repente é uma linha muito de, cara, um ajuste pequeno, Já só pra gente poder te joguei. dar, então, só pra gente te dar algumas dicas lá, né? Mas tem coisas às vezes que de fato é virar e falar, cara, ó, tive um problema aqui financeiro, vou atrasar, eu vou pagar você daqui a 15 dias só. Pelo menos o outro dono da empresa, ele sabe, já tem um cara aqui que não vai conseguir me passar dinheiro, já vou me preparar no resto. Que a pior coisa é todo mundo ser pego de surpresa, né? É você e ele, sabe? Então, é negociar, falar, ó, não tem como jogar isso aqui para daqui a 15 dias, pô, tô fazendo ali um negócio, já qualquer coisa já joga da ForBlue já, né, do Yampa. Tô fazendo um negócio aqui do Yampa já, depois eu te indico, é muito bom. Mas brincadeiras à parte, você ir alinhando isso com as pessoas, tentar renegociar, jogar um pouco para frente, 90% das vezes é melhor do que pegar um empréstimo. 99% das vezes é melhor do que pegar um empréstimo, entendeu? E como você tem um relativo vários produtos ali dentro, é bem provável, cara, que deve ter um número de produtos, você pode se desfazer e pegar esse caixa mais rápido para você do seu próprio produto, do seu próprio bolso, do que pegando de outra maneira, entendeu? E aí depois arranjar uma maneira de, cara, não comprar produtos demais à toa, igual a Nath falou. Isso aí talvez já facilita bastante também no futuro. Mas assim, são as ações que a gente já passou, né? Então isso vai acontecendo com o tempo, né? Sim. E aí você falou, o que é que eu faço, né? Eu fico devendo o cartão, eu pego o dinheiro ali do cheque especial e pago o cartão. A gente teria que nem tanto calcular, mas ver o percentual de juros de cada um. Os dois têm um percentual de juros alto, Paulo. Não vou passar a mão na sua cabeça e dizer, ai, não, maravilhoso. Não. Os dois têm um percentual de juros alto. Vê se consegue pagar o mínimo da fatura de cartão, por exemplo. E aí você tenta parcelar o resto da fatura. Ou então, talvez o cheque especial esteja com um percentual menor do que dever o cartão ali, pega do cheque especial. Mas saiba que você vai fazer isso agora, mas nas próximas semanas você vai colher o resultado, por quê? Você vai estar trabalhando as ações. Então, essa é uma questão pontual, assim, é o momento Uhum. de crise. Esse é o momento de crise. Então, você faz isso daí. Aí o Brunão falou, vende os produtos que você tem no caixa. Talvez você não receba esses produtos na hora, o valor desses produtos, porque você vai vender pela plataforma. Eu já sei que você está pensando nisso, ó. Já estamos aqui. Mas é o que ele falou. Então, com o fornecedor que você possa negociar, negocia para 15 dias. Então, daqui a 14 dias você já sabe que vai entrar um valor.
a fatura do cartão, ou paga com cheque especial, você vai ver o que tem o percentual de juros menor, ou paga o valor de fatura mínima e parcela o resto da fatura, que aí você consegue diluir no seu fluxo de caixa essa fatura de cartão. Então, você vai trabalhando esses pontos, assim. O ponto é continuar fazendo as ações, porque é a garantia que você vai ter que você vai Isso. começar a ter dinheiro no caixa, assim. Sem dúvida, tudo que impacta um negócio são as ações de execução que você tem em relação às metas e foco que você decide. É só isso que muda uma empresa. Não é vender mais, não é dizer que lá, é 100% foco, constância em realizou as ações, tentou fazer, verificou. O que a Nath está falando para você hoje são ações, pô. Tipo, será que se você ligar para um cara daqui, sei lá, algum terceirizado, alguém que você já faz a compra ali dentro, poxa, cara, se eu atrasar 15 dias, não tem como você negociar. Sinceramente, tem muita gente que fala, não, pô, dá, a gente já compra há muito tempo, pô, tal, 15 dias eu consigo segurar para você. O segurar para você significa que 15 dias está com 0% de custo, né? A mais de taxas ali. Já no direto no cartão, você virar e falar 15 dias, ele falar, ah, não faz diferença pra gente, né? Porque eles são muito maiores do que a gente. Então eles vão cobrar para você todo o seu percentual que você tiver ali de imposto, de custo direto que vai precisar de dentro. Entendeu? Melhor às vezes ligar para todos, verificar com todos os cenários, enxergar os números, gastar o menor dinheiro possível ali dentro com esse dinheiro que vai ter que ficar parado um pouco, sabe? Sem dúvida, mas isso também são ações, né? Vamos falar no real, são ações que você vai ter que fazer para poder ver. Dá uma olhada no 44 dicas de redução de custo, lá tem um monte, se você já fez algumas, lá deve ter mais ainda, né? Com certeza facilita. E daí pra frente é seguindo, mas eu acho que tá num caminho mais ou menos não muito distante. A gente já viu muito case pior, tá? Só pra deixar bem sincero. Então, fica tranquilo que dá pra chegar, né? Às É vezes por é isso mais que eu tô nervosismo que qualquer sorrindo, coisa. Paulo. É, É por isso que eu tô sorrindo, porque é mais o sentimento, a coisa que você tá sentindo, do que o cenário de fato. A gente tá aqui só para acalmar você. A gente já viu isso acontecendo antes, sabe? o problema Pode grande é quando a falar. pessoa tá nessa situação e 6 meses de que a gente viu de dados, todos eles estão negativos. Aí é um problema grande. Quando a pessoa passa por volatilidades assim de subir muito e comprou muito produto, ou seja lá o que for, vendeu pouco no mês, é uma constância mais longa, né? Então é menos problema, sabe? Com certeza. Mas na verdade, assim, esse é um problema que eu venho enfrentando desde o início, na verdade, sabe? Desde o início, assim, eu peguei uma grana, fiquei um tempo, digamos assim, conseguindo trabalhar, respirei e tudo mais. Só que talvez por um preço ruim, por uma compra ruim, ou como é que eu posso dizer? A junção de tudo mal feito, né? Com o tempo, esse dinheiro vai acabando, até que chega uma hora que, meu, não tem o que fazer, alguém vai lá e toma, injeta. Aí, beleza, passo mais um tempo e tudo mais e volta. Cara, é a terceira vez que eu chego nessa situação, entendeu? Então, assim, é um histórico do mesmo problema, entendeu? Por Sim. isso que eu até falei, meu, eu preciso fazer coisas diferentes, preciso, igual fala, né? Eu preciso sentar em mesas diferentes, que é o que eu estou fazendo agora aqui, buscar ideias, buscar o conhecimento que eu ainda não tenho, porque se eu estou passando repetidamente o mesmo problema, é porque alguma ação eu não estou fazendo, né? Ou estou Exatamente. fazendo muito mal feito, ou nem sei que eu precisava tá fazendo, né? E eu não estou com pessoas que vão me abrir a visão para que eu não faça mais, né? Então, mais uma vez, eu tenho falado várias vezes isso, é por isso que eu estou aqui. Boa. Olha, eu queria dizer uma coisa. O Paulo, ele ontem surgiu com a ideia do que eu faço, né? E aí, quando a gente faz a análise, Paulo, a gente vê que você gastou muito em custo variável nos últimos meses. Se você gastou muito em custo variável, você tem estoque, porque você gastou mais do que você precisa na sua operação. Se você tem estoque, você tem que sair daqui hoje, mapear esse estoque e vender. Então, essa é a forma que você vai ter dinheiro. Talvez esse dinheiro não entre amanhã, mas daqui a 14 dias ele vai entrar, sabe? Ele vai Uhum. entrar em algum momento. Então, essa é uma forma de gerar dinheiro rápido. Mas aí, até copilando aqui, porque depois não vai ter Brunão e nem Nath, vai ser só eu. Então, já deixo aqui o puxão de orelha.
as ações dão resultados desde que você faça, porque eu vou só dizer, né? Faça isso, faça isso. E como eu falei, eu sou bem chata, eu fico no pé mesmo. Mas você precisa fazer do lado daí, né? Então, hoje o plano de ação é sair daqui, mapear o seu estoque e começar a colocar promoção lá nos seus canais de venda, porque é isso que vai gerar dinheiro. E negociar também com os seus fornecedores. E aí ontem o Paulo me disse, porque uma pessoa que vende mercadoria sem um relacionamento com o fornecedor e tal, mas assim, sendo até egoísta em algum lugar, às vezes o seu fornecedor tem uma estrutura para aguentar o seu atraso que você não tem para pagar ele em dia. Então, é questão de relacionamento mesmo. Às vezes o relacionamento ele não se afeta se você disser, conversar, né? Ó, agora eu não consigo porque eu estou passando por uma crise. E aí, assim, não é uma situação agradável, mas é assumir o risco de desagradar mesmo. Então, era essa a minha contribuição. Boa. É, porque um dos pontos que vai acabar acontecendo, que você vai ver, é se o que a Ana já falou, né? Se você tem caixa, você tem venda para poder fazer, se você tem produto, você tem venda, então já é um ponto que já facilita. O único risco que eu acho para tomar cuidado é, não sei como é que tá a fundo, mas dê uma olhada bem profunda sempre nos seus preços, sabe? Na precificação, de como é que tá o produto, boa margem de contribuição. Cara, boa margem de contribuição que faz as pessoas ricas. Tipo, se eu vou falar um case que eu vi esses dias numa leitura que eu estava fazendo. Não sei o quanto isso é profundo, é verdade, mas parece que o custo real em produtos de um iPhone, que ele custa hoje em torno de US$ 1.000, é próximo entre 10 a 14 dólares para poder fazer o iPhone. E aí, você acha que, tipo, o cara tem todo esse custo ali, o quê? Todo o resto ali é geração de valor. Ele gasta muito mais para poder gerar valor para o cliente, ele gasta muito mais para posicionar. As lojas são todas muito bonitas, o produto é todo muito. Mas, cara, olha o custo real do produto dele, assim, diretamente, da compra, sabe? É bizarramente alto. Então a gente acha, às vezes, que não pode aumentar o valor de um produto, achando que, não, mas tem todo mundo tem, sei lá, tem todos os pontos. Então, tenta focar bastante em levar vendas de alto valor agregado, vendas que vão gerar uma boa margem de contribuição, que isso é o que deixa empresas muito ricas. São empresas que conseguem vender muito bem produtos com uma margem de contribuição muito boa, sem dúvida. Quem vende muito produto no preço muito baixo, raramente consegue ter uma venda gigante assim, sabe? Então, dá uma olhada nisso e acompanha, porque o único risco que eu acho que pode ter, Ana, é esses produtos que ele está comprando bastante e pode estar acumulando estoque, é de fato se tiver tendo problemas de venda nesses produtos, tem uma margem de contribuição que está, de alguma forma, enganando você sem querer, Paulo. Tipo, você não calculou de uma certa forma, não percebeu um certo número. Que aí é aquela linha de, pô, eu compro pra caramba, na hora que eu vendo, o produto vem, mas eu tenho que comprar de novo já. Ou seja, tem algum descasamento ali nesse cenário que aí tem que olhar. Como é que olha? Aí é um ponto que hoje não está diretamente linkado a gente está tentando ajustar uma maneira massa de ter uma linha de precificação, mas é olhar produto a produto. Aí não tem o que fazer, sabe? É de fato olhar produto a produto das vendas, como é que está a margem de produção dos seus produtos. Entendeu? Eu acho que é um dos poucos riscos que você tem maior. O resto, eu acho que as meninas são muito assertivas ali. Eu acho que você já está num caminho bem próximo de que, em cenário de 3 meses ali, dá para chegar num caminho bem massa, sabe? Legal, Bruno, legal. E, cara, esse número eu tenho, sim, de Então, produto a top. produto. E a minha média hoje, assim, só tirando a média mesmo da venda de produto a produto aqui, eu comecei esse ano aqui, em média, 20% de margem de contribuição, né? Tirando essa média. E hoje, março, eu já estou em 23%. Eu consegui aumentar 3% da margem de contribuição média, né? Que é o retorno das vendas ao longo desse ano, né? De janeiro para cá. Mas eu Uhum. tenho sim esse número, produto a produto. Boa. Você tá nos piores cenários de margem de contribuição que a galera da venda online, né? Que é tipo, é de fato um mercado muito apertado, assim, né? Mas sem dúvida dá para ir buscando os de 23 para 25, 25 para 26, 26 para 27, depois para 30. São vários tipos de ações diferentes que você vai acabar executando, colocando ali dentro, gerando valor agregado para o cliente e por aí vai aprofundando, sabe? Que eu acho que vai ser a maneira de
na longa escala você falar, pô, já posso aumentar o meu prolabore agora de novo. Já tô na garantia tranquila de novo. Entendeu? Que é o que a gente mais quer, que a galera fala. Tô com o ESF ali, um índice de saúde financeira de 7, 8. Já posso aumentar o meu prolabore daqui a pouco para poder voltar à vidinha que eu gostaria de ter, que é meu sonho, e etc. Cara, vai ser essa sequência de várias ações, melhoria de margem de contribuição, sem dúvidas, vai chegar lá. Sem dúvida, sabe? Questão de E tempo só. tem outra questão também aqui que eu gostaria de levantar, que o Paulo está falando, né, que é a terceira vez e etc. E agora ele está fazendo diferente. Mas também a gente tem observado na comunidade do Mais Sucesso que tem sido um início de ano atípico. Então, não é só o seu negócio que está passando por um processo difícil de início do ano. Então, o que está desafiante é que você já tinha questões antes e agora, no momento de crise, isso se aperta, se torna mais evidente. Mas não é uma questão individual do Paulo como gestor estar em um momento de crise. É um movimento de mercado e em diferentes ramos. Então a gente percebeu isso na comunidade, né? Até eles estavam conversando lá sobre como estava difícil esse início do ano. Só para deixar assim Não, de coração para o eu, Paulo, né? eu falo de forma bem aberta. A gente mesmo aqui, bom, a gente é uma empresa de finanças, então a gente entende mais a fundo de financeiro, talvez, do que a maioria, mas a gente sofre igual, entendeu? A gente tava conversando com as meninas essa semana, tipo, caraca, a gente, em vez de aumentar o número de clientes de X para Y, acabou diminuindo esse mês de fevereiro, os outros 2 meses estavam aumentando. O que que a gente fez de errado? Só que a gente olha isso, cara, toda semana, todo mês a gente está olhando, bate cabeça. O que que a gente faz? Novas metas e ações. A gente define, ó, então, meninas, vamos tentar fazer isso, a gente aqui no produto tenta fazer isso, aí a gente vai tentar criar alguma coisa nova no produto. Acontece com todo mundo, vai continuar acontecendo, né? Tipo assim, a galera tem que entender que para quem é dono de empresa, esse é um cenário que ele nunca vai sumir. Não da dificuldade, tá? Mas metas e ações, ver o problema, enxergar o porquê parou de crescer, porque o cliente não pagou, porque que não vendeu, cara, é o tempo todo, sabe? Isso não vai parar, isso é comum, assim, entendeu? Faz parte do risco, sabe? Bom, galera, nossa, foi uma boa discussão essa, Paulo. Obrigada. Não, na Bem verdade, legal. eu que agradeço mesmo esse espaço aqui, essa conversa. Como eu disse, eu estou sentando numa mesa diferente, porque eu preciso de resultados diferentes, né? E eu sou muito grato por todo mundo que está aqui, mas principalmente a vocês três, né? Por essa conversa que para mim me enriquece demais e, cara, com certeza vai fazer toda a diferença para eu mudar meu cenário e, enfim, começar ou voltar a crescer como eu quero e como eu mereço também, né? Porque eu estou me esforçando demais para isso. Aí você falou muito bonito. Acho que eu vou cortar esse trecho da fala do Paulo e mandar para a galera. Aí, o que que vai ser mais legal? Eu quero ver de toda essa galera que está participando, do Paulo, do Márcio, todo mundo que participou, de fazer o novo teste lá do check-up financeiro e ver agora em que nível vai começar a estar, entendeu? E Agora você já é. tem metas e ações, você já sabe o que você vai ter que fazer, você já sabe onde é que está seu problema. Aí quero ver fazer esse check-up de novo para a gente poder ver onde é que vai chegar, né? Se a galera, todo mundo aqui, o ideal, eu tenho certeza, se todo mundo estivesse participando, executando, a gente não teria nenhum falêncio aqui mais. Certeza Exato. absoluta, entendeu? Sim, sim. Então, esse é o momento que a gente vai fazer de novo o check-up do lucro. Aí eu vou fazer agora junto com vocês, e eu gostaria que vocês fizessem, quem puder, né? Eu sei que tem algumas pessoas que estão escutando e trabalhando, mas para a gente saber se realmente teve diferença, assim, qual foi o resultado dessa semana para vocês. Então, eu vou ler aqui, a gente vai fazendo, e ali no fim a gente vê o resultado, e quem quiser Ô, compartilhar ali, Nath, compartilha. Nath, tem uma sugestão. Por que a gente não faz o check-up usando o Paulo como um case? Eita, esse Paulo, ele foi pego, assim, Seria legal, Aproveita. né? Ver ao Ah, vivo qual o boa. resultado. É porque quando a gente faz na live, a gente faz com todo mundo, né? Todo mundo acaba mandando lá depois, mas seria legal ver o resultado aí. Bora, Paulo, você topa? Bora, vamos lá, bora. Mas todo mundo vai preenchendo aí também, que é pra gente ver o resultado no final. Ai, Não, Jesus. primeiro ele tem que dizer qual foi o resultado antes, né? Que é pra gente saber, um spoiler.
Foi o É, eu, estagiário perdido, né, Paulo? eu tava estagiário perdido, é. Já tinha sido promovido já essa semana. Verdade. Ó, mas não é para mentir, não, viu? É para a gente marcar aqui. É Pode verdade. Não, você deixar tá, já que tá se todo ele mundo sabendo como é que mentir, eu tô, não tem nem se como, ele mentir, eu tem nem como entrego. mentir mais. Essa Ana, se ele mentiu, entrega, ó. Tem nem como mentir mais. Vamos lá, Paulo. Você se Bora. enxerga como um empresário independente do tamanho do seu negócio? Sim, me enxergo. Você tem um sonho, um propósito a realizar com a sua empresa? Sim, Você separa o pagamento das suas contas pessoais, Prolabore, dos pagamentos da sua empresa? ainda não. Ai, meu Deus! Você possui um salário Prolabore com valor fixo e pago todo mês, independente de qualquer situação da empresa? Na verdade, são quase sim, porque eu tenho sim um Prolabore, mas eu nunca tiro ele assim. Se a empresa está passando um momento como esse de agora, claro, não vou tirar dinheiro, né? Então a resposta é não. Você tem controle de cada centavo de tudo que entra e sai da sua empresa? Sim, Se você precisar localizar ali um pagamento feito para um fornecedor há 3 meses, você conseguiria localizar em menos de 1 minuto? sim. Hum. Você consegue, Uso de uma Yampa, forma pô. Aí sim. Você consegue, de uma forma fácil, enxergar quais são os indicadores da sua empresa dos últimos 3 meses? Consigo. Você sabe como estão os indicadores da sua empresa comparados com o seu ramo? Sim, Os seus indicadores deixam claro onde está o balde furado, qual é o problema da sua empresa que você precisa resolver? sim. Agora sim, mais do que nunca. Agora você está à frente de bastante gente, viu? É, né? Você possui planejamento financeiro com metas e ações claras para os próximos 3 meses? Então, essa minha resposta era não, e a partir de hoje se tornou um sim. Não tenho maturidade. Você separa um tempo semanalmente para executar essas ações estratégicas? Vou passar a separar a partir de agora também. Tá. E aí eu marco sim ou não, pessoal? Acho que sim, né? Marca não. Por enquanto é não, né? Tem que ser justo, né? Vou marcar não, então. Tá. Você tem o hábito de analisar regularmente suas ações e verificar se seus indicadores, resultados estão indo para o caminho certo? Sim, tem esse hábito. Baseado nos últimos 3 meses, você pode afirmar que a sua empresa é lucrativa? Não, Ainda não. Quando o ainda Marcos não. deixar, Tem que colocar aí, viu, ó, nessa apostila, na próxima apostila. Coloca um ainda não aí. tá. Caso Brincadeira. ocorra algum imprevisto, a sua empresa é capaz de sobreviver 3 meses sem faturamento? Não, Sua empresa atingiu os resultados e metas planejadas no último trimestre? eu não tinha planejamento, então é não. Boa. Agora a gente vai somar os pontos ali. Vamos ver quantos sims você teve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, Paulo. Lembra Não. que tem um ali que é de dois em dois, hein, Nath? Volta ali. Ei, mentira, É, Brunão. exatamente. Quase Vai. passou ali, ó. Vai. Eu ia dar menos Acho que é o pontos. 12, né? É o penúltimo Execute cenário ações ali, né? estratégicas, é o 2. Exatamente. Aí agora, Paulo, você foi promovido de verdade. Tomara, Um, eu acho que eu fui dois, mesmo. três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 10, 11. 11. 10, 11. 11. Tá aqui Tá no no Sou estagiário finalzinho. O spreadsheet. ainda. que tá Mas faltando? O mais fácil ali, primeiro, né? Separar o dinheiro pessoa física e pessoa jurídica. É, Porque aí, cara, sinceramente, é assim, ó. Na hora que você quer, você separa. Pronto, entendeu? Que a gente fazia antigamente? Mesmo que nesse momento você não está querendo tirar um salário total seu, não sei o que lá, eu vou te falar a minha sinceridade. Independentemente passar o salário disso para você.
Ah, tá precisando de dinheiro, você é o cara que você recebeu, você pode devolver um pedaço? Devolva. Mas primeiro, passa. Então, tipo assim, se você ganha 5 mil, começou o final do mês, você vai pagar 5 mil pra você. Cara, mas a gente tá sem dinheiro, precisa devolver dois. Depois você devolve os dois, se você precisar. Você é o cara que pode repassar dinheiro pro negócio. Mas não perca essa constância, esse padrão de deixar separado os dois cenários e todo mês pagar um valor exato para você fixo. Entendeu? Esse que é o ponto. Sem dúvidas, assim. Porque isso vai evitar que no negócio na frente, porque qual que é o problema que a gente fala? Se você faz isso hoje, quando sobrar, o risco de se fazer é o mesmo. Então, se você faz isso hoje quando está sem dinheiro, quando o seu dinheiro começar a ser muito alto, quando sobrar, você vai falar: ah, não vou tirar 5 mil, vou tirar 12 esse mês que eu tô querendo ir lá pra, sei lá, qual país, qual estado, vai lá pra visitar as meninas, visitar a Ana e a Nath lá. Vai lá pra Natal. Entendeu? Nem sei se é Natal mesmo, né, Ana, menina? É Natal, porque são todas cidades aqui, às vezes eu me perco. Então, tipo assim, aí quando sobrar, você vai aumentar. Quando diminuir, você diminui. E esse problema é um problema de mentalidade financeira do empreendedor, sabe? Então, fixo, cara. Fixo. Ah, mas eu pago coisa com o meu cartão pessoal. Abre um cartão para a empresa. Ah, mas não tem. Cara, vamos começar a achar um caminho que tem algum, hoje em dia no Brasil é um pouco mais fácil, né? Então tem empresas que você faz ali dentro que você vai conseguir achar ali, sei lá, um Inter da vida, um Nubank da vida, que pode ser um pouquinho mais fácil do que é uma Caixa Econômica, por exemplo, de conseguir um, um cartão ali empresarial. Então, tipo, isso daí, sinceramente, se você for hoje parar e anotar, mês que vem isso muda. É na hora, assim, é instantâneo, entendeu? E aí o outro ponto são as ações. Igual a gente falou, a gente aqui, diariamente a gente vê os números, literalmente diariamente. Eu vejo os meus, a Nath vê os delas do CS, e toda semana a gente tem reunião entre a gente, entre os sócios, entre os líderes e não sei o que lá, para poder ver se tem que ajustar alguma ação. Muda a vida de um negócio. Toda semana, você não precisa fazer todos os dias, mas toda semana para, dá uma olhada nas suas ações, dá uma olhada de como é que estão os seus números. Às vezes você vai olhar e falar, não, beleza, essa ação aqui vai demorar mais um pouco, mas você parou e olhou. Ok, entendeu? Deixar de olhar semanalmente parece pouco, mas o ano parece grande, ele tem só 52 semanas, né? Cada uma semana que você perde parece pouco quando você vê, ah, mas eu tenho, pô, eu tô só em janeiro, tô só em fevereiro, depois eu olho isso. Ou recuperar esse uma semana perdida dos 52 começa a ficar pesado, cara. Quando você vê 4 semanas já não são mais 50, já são 40, entendeu? Pô, faz uma diferença absurda pro negócio. Então, é uma linha que também, mesma coisa. Ah, porra. Hoje, se você olhar, você já realizou dessa semana. Então, tipo, é literalmente É, uma questão de constância, sabe? Não, não, sim, não é tem outra verdade. dificuldade. Então, esses três, a gente tá no mês 12, 22 agora, tá finalizando o mês agora de março, né? Eu tenho certeza, só de você ajustar isso daqui, semana que vem já muda esse, já sai do. Aí, se ele mudar só Já esse, vai Nath, sair, aham. né? Só de Ei, você olhar próxima as ações semana ali, Se eu mudar isso aí, eu já sou promovido de vez para já é aprendiz, né? promovido. já é Olha promovido para aí. aprendiz. Exatamente, entendeu? Olha, e Então, eu tive tipo, uma ideia agora de sempre ficar executando esse checklist com o pessoal do Mais Sucesso. é muito bom, Então, foi muito Paulo, legal, né? todo um período ali a gente vai estar olhando para ver se você está sendo Beleza. promovido mesmo. Ó, como Beleza. dica, essa ação do checklist a gente fez para tentar achar uma maneira de facilitar para os usuários e ver como é que a gente conseguiria trazer mais gente para o Yampa. A gente fez literalmente que a gente fez uma ação, viu que estava faltando. Quanto tempo a gente fez esse checklist? Em uma semana a gente fez o checklist. Né? A gente tem outras bases ali, mas a gente fez o checklist em uma semana, falou, cara, a gente tem que executar uma ação, fizemos, entregamos, isso aqui lá. Em 2 semanas, nossos clientes já receberam. Foi literalmente uma ação que saiu desse jeito. A gente olhou numa semana, viu um problema, pensou numa solução, realizou uma ação, na outra semana os clientes já estavam recebendo isso como valor. Aí a gente verifica se tem um valor gerado. Não é nada diferente do negócio de vocês, sabe? A base de metas e ações ela é a mesma, independente da empresa. Entendeu? Ô, Brunão, e compartilha aí com eles em quanto tempo vocês fizeram a ferramenta de Prolabore que eles receberam essa A de semana? Prolabore a gente começou ela às 6 horas da tarde e terminou ela às 2 horas da manhã. A gente fez. Que dia? A gente fez na segunda-feira, na Foi no dia terça-feira. anterior, eu Foi no acho, dia né? anterior. A Foi. gente falou, cara, deve ter uma maneira mais fácil da galera fazer o cálculo de Prolabore.
Eu acho que é uma coisa que traz valor pra galera. Vamos tentar achar ali, que eu acho que se a galera fizer, vai ter mais gente que vai querer usar o Yampa. O que a gente para pra fazer? Sentamos, paramos, metas e ações, ações rápidas, né? Então, tipo, isso daí é um teste, né? Então, tipo, ações rápidas, a gente literalmente fez na terça-feira, paramos 6 horas da tarde, 2 horas da manhã, pegamos, entregamos, e aí a gente viu que a galera usou, tá usando e foi fácil de fazer ali a parte de Prolabore, entendeu? Então, pô, se é maneiro, provavelmente essa linha de Prolabore vai virar dentro do Yampa. A gente vai transformar isso num produto dentro do Yampa de você usar esse checklist lá dentro mesmo. Então, tipo, é assim que vai ser, sabe? Desde um cara que tem restaurante, desde o cara que tem um bar, até um cara que vende produto online. Não vai fazer diferença. Todo mundo faz da mesma forma. Entendeu? Exato. Aí eu tenho dois pontos. Primeiro, não é porque o Brunão é meu CEO, entendeu? Não é por isso. Mas, cara, o Brunão tem uma mentalidade muito boa. Eu acho que tudo começa na mentalidade, assim. Porque quando o Brunão me chamou de 6 horas da noite, Nath, vamos fazer a ferramenta. O Brunão, a gente não vai, não. É verdade. Não, não foi, Brunão. Eu disse, não, a gente não vai, não. Ah, Brunão, não. Dá para fazer sim, a gente vai fazer. E foi lá e fez mesmo. Então, é questão de mentalidade mesmo, sabe? Tô É, aprendendo porque assim, com o Brunão. às vezes a gente acha que as coisas são mais difíceis do que do que na verdade são. Tipo, tem como fazer coisas mais fáceis. Tipo a sua mesma parte de vendas suas que a gente falou. Cara, você tem produto parado em estoque? A pessoa pensar, eu tenho produto parado em estoque, eu vou ter que ver, eu vou ter que calcular, eu vou ter que analisar. Mês que vem eu vou mandar lá para o pessoal, no Mercado Livre você usa mais, né? Vou botar lá no Mercado Livre para daqui. Cara, sinceramente, às vezes é você pegar, ver. Às vezes você tem cliente que já compraria, você pode mandar um contato no WhatsApp para o cara ou e-mail que já compraria. Já é o início rápido, o primeiro start, para depois você botar lá na ferramenta. Então, tipo, tem coisa a fazer muito mais. A gente quer fazer, às vezes, tudo muito grande, muito bonito. Não é nada contra a Nath, né? Porque eu já passei por causa assim também, lógico. Mas quando você olha e fala, cara, a gente precisa, o cenário que você está hoje, você precisa, com certeza você acha coisas de ações rápidas, que você faz de uma hora para outra, de um minuto para o outro. Entendeu? Então, por isso que a gente coloca a linha de ações rápidas, para mim, tá? Por isso que a gente colocou como 2 o ponto das ações ali. É o que muda a empresa, executar. Se você fizer isso toda semana, eu tenho certeza absoluta que seu negócio vai disparar de uma forma surreal, assim, entendeu? Sem dúvida, assim. Sem dúvida. Mas é o que a Ana falou, se você não fizer, não faz diferença. Não adianta você só saber os números se você não executar. Então, a execução eu acho que é um dos pontos mais importantes do negócio, assim, sabe? Sim. É tipo você ir lá, pagar a academia e não ir. Por isso. Tá vendo? Agora a Nath fez eu passar Opa, vergonha. A Nath fez eu passar exatamente. vergonha agora. É Eu um já tava assunto devendo. delicado. Eu falei, não, semana que vem eu vou. Olha o problema aí. Tá vendo? A mentalidade é um problema geral. Esse que é o ponto, velho. Sim. E o segundo ponto que eu tenho é que o Márcio foi promovido, gente! É. Vou bater palma assim pro Márcio. Márcio saiu ali Boa. do falência e foi para o estagiário. Boa, Márcio, em uma Boa. semana. Ei, esse Márcio é o cara. Não, e se essa galera começar a executar, eu tô falando, mês que vem, só de virar o mês de abril, já vai ter gente que vai ter saído já do próprio estagiário e vai ter subido pelo menos um nível ali, entendeu? Gente, é Sem Total. muito dúvida. bom. É muito bom esses reconhecimentos pelos esforços. Sim. Não, em uma Aí, semana, né? A galera teve, uma teve uma semana. galera que começou literalmente, O vou falar do Márcio, zero ao lucro, né? Mas uma semana que foi de segunda até hoje, sabe? o Márcio Oxe, fez o uma Márcio semana. fez em um dia 300 É. e não sei quantos lançamentos. Tá vendo? Nem Essa é a linha eu de já tipo, fiz tanto lançamento num dia só. E olha que eu eu faço vou jogar em muito. aberto aqui, né? Tipo, tem gente que vai virar e vai falar: eu não tenho tempo pra fazer, eu não tive tempo pra fazer, não dá pra fazer em uma semana, não tenho tempo pra fazer esse negócio. Aí você vira pro lado, tem uma pessoa que faz em um dia, você fala, mano, não é que eu não tenho tempo, eu não tive foco pra poder parar e fazer o que mais importa pra mim, que é ter um negócio melhor, que é ganhar mais dinheiro, etc, entendeu? Então tudo isso é gerenciado à base da mentalidade. Porque enquanto a pessoa achar um negócio, pô, mas eu tenho um jogo do Botafogo, eu tenho não sei o que lá que eu quero fazer, porque eu sempre sofro com o Botafogo. Botafogo é uma parada muito difícil. Eu tenho que Ô, sair com minha Brunão, você é o esposa. único torcedor do Botafogo que eu conheço. Mentira. Ah, tem um monte aqui. Eu conheço um monte Te de torcedor do juro. Botafogo. Meu pai, por exemplo. Então, fez eu sofrer por causa disso. Mas assim, você vai achar vários caminhos, saída, aí passeio, eu tenho que fazer isso, eu tenho um negócio, eu tenho que falar com o cliente, tenho que falar com o fornecedor. Como é que eu vou olhar minhas metas e ações? Pô, eu não tenho tempo para fazer isso.
Foi mal, mas todo mundo tem, cara. Tempo todo mundo tem. É uma linha de foco só de ajustar o caminho, sabe? Pô, igual eu falei, pô, pega o cara ali. Eu tenho certeza. Não tô falando que todo mundo vai ser o nível ótimo para fazer 360 custos ali em um dia, né? Mas se a gente for buscar lá atrás, teve um cara que fez 3 meses no dia do primeira live. A gente terminou a live de fato, foi 10 horas da noite. E o cara pegou às 11 e começou a fazer. 3 horas da manhã ele terminou e fez 3 meses, cara, da empresa dele. Na hora que ele chegou no outro dia da live, ele falou: Já terminei 3 meses. Eu falei: Como assim? Ele falou: Não, já fiz os 3 meses, já fiz tudo ontem. Eu falei: Você terminou que horas? Ele falou: Umas 2. Mas é bom que agora eu já sei meus números. Eu falei: Amigão, tá melhor que eu, né? Então, tipo Você assim, eu merece. merece, né? Então, vai muito nessa linha, né? Por isso que a gente coloca mensal, semanal, porque pelo menos semanal, diário é difícil, né? Pô, diário a gente tem muita coisa que acontece. Mas semanalmente, cara, existe tempo para você fazer as metas e ações, percurar, executar e começar a mudar o negócio, sem dúvida, assim, sabe? E a galera viu que tem gente que conseguiu, pô, de segunda até sexta ter diferenças desde números até conhecer o negócio, até saber o problema, entender metas e ações. Então, dá para fazer, funciona, sabe? É muito bom participar disso. É Não, muito eu acho gratificante. ótimo que a mentoria hoje, o conteúdo ia ser mais curto, ia ser só até as 10 e a Né? gente já está aqui batendo É quase porque o 12 Will horas. não fala muito. Eu falo muito Não. mesmo. Não, mas vamos encerrar, né? Porque de fato a gente Boa. tem outras coisas para fazer. E aí, lembrando, a apostila é enviada ali no link, eu vou enviar o link aqui novamente, para não esquecer. Mas vai estar lá no grupo também. A apostila é enviar aqui para o link, o WhatsApp da Carol. Então, quem enviar a apostila ali completa, preenchida, vai ganhar o bônus na segunda-feira. E na própria segunda-feira, a gente vai ter ali a nossa reunião para falar da condição especial. Essa reunião especial, essa, confundi as duas coisas. Essa condição especial vai ser revelada ali na segunda-feira, vai ser um encontro às 8 horas da noite. Então, quem estiver lá vai saber de primeira mão. E eu gostaria, como eu não vou vê-los mais às 9 horas da manhã, vê-los eu vou, mas não às 9 horas da manhã todos os dias, eu gostaria de agradecer a todo mundo pela participação. De fato, tiveram pessoas que estavam aqui desde segunda-feira, e para mim é muito rico mesmo. Então, quando a gente perguntar, você tem um sonho, tem um propósito? Cara, é isso aqui, que coisa maravilhosa, né? A gente está contribuindo de verdade ali para negócios e para pessoas e para famílias, enfim. É muito bom. Não vou me delongar porque a gente já passou muito do tempo. Então, pessoal, um beijão, um abração. Espero ver vocês aí tanto no atendimento como nas lives ao vivo. Muito obrigada a todos. Valeu. Valeu, galera. Bom demais. Um abraço, viu? Eu vou ficar aqui até as 12, então quem tiver alguma dúvida de análise, de indicadores, estou por aqui, tá bom? O Marcelo ele está participando só no chat, ele nem disse qual era o diagnóstico dele. Tá bom, Márcio, tchau. Eu desejo te ver mais vezes. Eu estou sempre em contato com os clientes, então você vai me ver muito. E se você entrar no Mais Sucesso, aí que você vai me ver muito mais. Então, eu espero encontrar você daqui para frente, tá bom? Tá certo, Ana. Obrigado, viu? Show de bola vocês. Imagina. Qualquer dúvida, a gente tá por aqui. E aí, Paulo, está mais tranquilo de qual serão os próximos passos? Tô sim, tô mais tranquilo. Na verdade, é igual a gente falou, né? É complicado passar uma situação dessa, né? Sim. E, por exemplo, é claro que tem uma porrada de saída que a gente sempre tem, né? Mas na hora que